quem ama o dinheiro se torna escravo do dinheiro. Então, eu não posso servir o dinheiro existe para me servir. Uhum. Eu controlo o dinheiro, mas não posso ser controlado pelo dinheiro, né? Isso é uma questão básica, porque se o dinheiro me controla, se eu vivo em razão, como é que eu vou saber se o dinheiro me controla? Isso é uma Se eu pergunta. vivo, se a minha vida ela se resume em buscar dinheiro. Nós Eu- vamos aqui receber um convidado que para mim é uma autoridade no assunto e um grande amigo. Tem aqui o pastor Dinho, da Atos de Justiça. E, aliás, muitos imediatamente, talvez, pastor, nos perguntam, mas um pastor num podcast de negócios, né? E para mim, na verdade, inquestionavelmente, negócios têm, em primeiro lugar, a ver com espiritualidade. Mas mais do que com espiritualidade, com aquilo que acontece nas regiões celestiais. Por isso, é um prazer ter você aqui conosco nesse dia de hoje. Obrigado, Felipe. Para mim é uma alegria e negócio tem tudo a ver com o reino de Deus, É né? verdade. O reino de Deus ele não se resume à vida eclesiástica, religiosa. O reino tem interesse em todas as áreas. Aliás, ele abrange todas as áreas. Deus quer reinar e governar sobre tudo, sobre economia, sobre saúde, sobre educação, sobre governo, sobre todas as coisas. Vamos iniciar, então, até falando sobre esse princípio, sobre o reino de Deus. Eu acho que é um. Vamos começar por aí. E, na verdade, você fica muito à vontade para me corrigir, por mais que eu esteja o host aqui, tá bem? Mas fique muito livre para me corrigir se eu estiver equivocado em algum ponto que eu estiver dizendo. Mas ao falarmos sobre o reino de Deus, na verdade, vamos voltar lá para a criação, tá bem? Um mundo perfeito Ótimo. que Deus criou, porque eu acho que a gente pode começar falando sobre o reino ali e o propósito de Deus, não agora falando exclusivamente do relacionamento dele, mas como ele queria que todas as coisas fossem e como ela perverteu. Porque hoje nós temos pobreza, nós temos tristeza, nós temos dores, nós temos sofrimento, mas esse não foi o desígnio de Deus, não é mesmo? Uhum. Como é que foi? Como é que começa todas essas Bom, coisas? são 3 momentos então. Ok, É como começou, o que aconteceu e o que virá, excelente. né? Porque o que está por vir é muito parecido com o início, a Ok, origem, ok. né? Deus é um Deus de restauração, de conserto. Então, quando vamos antes do homem na Terra, Antes do homem. antes do homem na Terra, o que acontece? O reino de Deus ele é anterior à existência da criação, né? Quando Deus criou todas as coisas, criou as coisas materiais, criou as coisas espirituais, e os seres espirituais, os anjos, foram criados antes do Tá. homem existir. Então, no reino celestial, no reino do espírito, Deus já tinha muitas criaturas espirituais que foram feitas Isso antes do homem. antes de existir o homem na Terra. Ok. E uma dessas criaturas era um querubim, né? Lúcifer, conhecido na Vulgata, ele é chamado de Lúcifer, né? Mas o querubim da guarda, que era assim de excelência. Ele era, inclusive, o livro de Ezequiel fala assim que ele era o sinete da perfeição. Talvez de todas as criaturas que Deus havia feito até então, ele fosse assim um modelo de uma criação perfeita. É tão perfeito que ele quis ser adorado como Deus, porque a única coisa que Deus não deu para ele foi adoração. Certo. Todo o resto ele tinha acesso, ele tinha formosura, né? Diz que ele era belíssimo, como diz na Bíblia. Ele se vestia de realeza, com pedras preciosas, estava no jardim de Deus, sobre as pedras afogueadas, ele tinha liderança sobre muitos anjos. Então, assim, ele tinha poder, ele tinha riqueza, tinha beleza. O que mais que precisa? Ele estava pleno. Estava pleno. Aham. Né? As pessoas estão buscando isso na vida, né? Aham, Tem muita gente plenitude. que está vivendo para ficar bonito, né? É verdade. Fazendo um monte de procedimento, gastando muito tempo na academia para beleza, para ficar, né, formoso, bonito. Ele já tinha. Ele não precisava de nada disso Tem a muita gente mais. que tá vivendo e se matando para poder ficar rico. Ele já tinha, ele não precisava. E o que acontece? Aí ele se ensoberbeceu, né? Porque tantas coisas boas ele tinha, e sabe que normalmente as pessoas, quando elas alcançam um auge na vida, assim, de fama, de riqueza, de poder, elas perdem um pouco da razão até, e começam a fazer coisas que não têm absolutamente nada a ver com o propósito até do que elas buscavam anteriormente, né? Estão satisfeitas e buscando alguma coisa a mais. E ele buscou algo a mais, né? Ele buscou ser adorado como Deus, né? E a adoração é exclusiva para Deus. Só o Deus Criador pode ser adorado. Aí, o que Deus faz? Deus tira todo o poder, toda a autoridade, toda a beleza, a condição que ele tinha, e a Bíblia diz que ele foi lançado na terra.
O planeta Terra já estava aqui então, já existia. Jesus fala Nessa que transição, portanto, da criação, nós estamos falando aí de Lúcifer, então Deus cria o mundo habitável, o mundo humano que falamos aqui, isso, o certo? planeta Terra então já existia aqui, né? Nós não, mas o planeta Terra já existia. Jesus fala que ele viu Satanás sendo lançado, cair como um raio na Terra. Uhum, Existe uma teoria teológica, lógico, você não consegue provar isso, tá. mas é uma boa tese interessante, que entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 existe um hiato. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 1, Ponto. ok. Segundo versículo, e a terra estava ou se tornou sem forma e vazia. Quando Deus criou, ele não criou sem forma e vazia. Uhum. Agora, no versículo 2, existe um caos. Você fala, No Deus versículo não criaria as coisas para ser caos, né? não criou o Trevas. caos, Aham. ele criou o perfeito. Então, no primeiro versículo está perfeito. No segundo versículo existe um caos. Uhum. A teoria que eu mencionei, a teoria do hiato, é que entre o primeiro e o segundo versículo é que houve esse episódio no céu, que Lúcifer se rebela contra Deus, quer ser adorado e é lançado na terra. Uhum. Né? Expulso do céu, lançado na terra, atraiu um terço dos anjos celestiais com ele, foram todos lançados na terra. Quando isso aconteceu, inclusive, existe uma teoria também, né? Uma teoria de que existia um único continente na Terra, Pangeia, Pangeia. né? Uhum. E existem várias razões para isso. A Terra hoje ela está fora do seu eixo, existe Uhum. uma inclinação, se não me engano, de De 20, fato, 23 fato. graus, um Aham. negócio assim. E essa teoria, Sim, e né, dentro da analisarmos os teologia, continentes, nós vemos que eles têm essa probabilidade de serem unidos, né? Ao e vermos a Europa, a Ásia, e que não foi um a África. asteroide Uhum. que causou esse deslocamento, né, do eixo e a divisão dos continentes, que foi a queda de Lúcifer. Né? Quando Tá. ele e os seus anjos foram lançados, né, houve um dano muito grande. Pode ser que nessa época já existiam os animais pré-históricos, dinossauros, né, que com aquela queda de Lúcifer, com aquela grande explosão que houve na queda dele, né, na Terra, gerou Agora, a morte daquelas nós estaríamos criaturas. falando dessa queda entre versículo 1 e versículo 2 de Gênesis, Exatamente. certo? E aí, quando analisamos e continuamos as escrituras, versículo 3, versículo 4, versículo 5 de Gênesis 1 e subsequente, nós vemos o que aparentemente Um é um recomeço. recomeço, Sim, né? Então, nós vemos ali a luz no primeiro dia, sim, nós vemos separação entre luz e trevas, e chegamos no sexto dia com a criação do homem, perfeito? exatamente. E da E mulher. aí, quem era Lúcifer nessa época? Ele era um ninguém, Aham. né? Foi destituído de tudo aquilo que ele tinha e era. Bom, aí Deus cria o homem e coloca ele na terra. Para Uhum. quê? Para governar. Quem era o governante da terra? O homem. Adão. Ele era o governante Ele era autoridade. debaixo da autoridade divina. Uhum. Né? Deus é o rei de todas as coisas, rei do universo, senhor dos senhores, e o homem governante da terra debaixo da autoridade real, né, do Deus Criador. E até Uhum. então estava indo tudo bem, Deus manda o homem governar, dá autoridade para ele governar. Satanás não tinha poder de governo. Certo. Daí o que acontece? Nós conhecemos a história, né? O homem ele é enganado, né, pela sua própria concupiscência, também não precisava de nada, Uhum. ele não precisava de nada, ele tinha tudo. Me recordo que quando Deus cria o mundo, de fato, depois de estabelecer que era bom, quando ele termina, ele diz que era tudo muito bom, Sim, né? Na verdade, sim, tem o pressuposto de que tudo que muito bom significa não precisa mais ter nada sim, para ser feito, está tudo sim, perfeito, e está aqui o mundo habitável e perfeito para você. Plenitude, não é sim, mesmo? Depois de isso. receber toda a E benção. o homem estava perfeito, né? Uhum. Imagina, Eva não devia ter celulite, não tinha gordurinha a mais, não tinha problema com sogra, E não tinha nada de fato, disso. quando falamos da perfeição, né? Estamos falando de perfeição não apenas do mundo, mas Não, do em homem, né? todo sentido, Isso, e da em mulher. sentido pleno, Claro. né? E aí eles precisavam de comida? Não estavam com fome, né? Mas também tiveram uma cobiça. Assim como Lúcifer teve cobiça, ele usou da mesma estratégia para gerar uma cobiça no ser humano. Houve a queda do homem, introduzido o pecado, e a Bíblia também diz assim, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Né? Certo. O apóstolo Pedro vai falar a respeito disso depois do Novo Testamento, Uhum. que aquele que foi derrotado, né, o vencedor se torna senhor do derrotado. Aí foi que o inimigo, né, das nossas vidas, Satanás, começou a estabelecer o seu governo na terra. Então nós temos uma realidade de um governo
espiritual de Deus, o reino de Deus, e um império das trevas, em todo o universo. Só existe um lugar onde a autoridade, a soberania de Deus é desrespeitada. Somente na poeira cósmica chamada planeta Terra, de todo o universo dos mais de 16 bilhões de anos-luz que tem, né, até a extremidade da nossa da criação do universo, conhecido aqui. né? Uhum. Não existe em outro lugar qualquer, né, rebeldia contra o Deus Criador, somente na Terra, somente na Terra. Então, o que nós vemos hoje? Um tempo em que Deus, inclusive profeticamente, a Bíblia fala que sim, nos últimos dias, Deus seria rejeitado. Uhum. O amor esfriaria de quase todos. Quando Jesus fala assim, o amor vai esfriar, de que amor ele está falando? Não está falando assim do amor entre um homem e uma mulher. Uhum. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. Jesus está falando desse mandamento. Isso que Sim. você tem dito, me corrija, estamos falando das próprias palavras proféticas de Jesus, né? Mateus capítulo 24, A respeito quando dos fala últimos sobre os dias. últimos dias antes Exatamente. do final dos tempos, né? Por se multiplicar a iniquidade, o Uhum. amor de muitos se esfriará. E você apontou que esse amor de fato é o amor a Deus, né? Cada vez Sim. menos o amor a Deus existiria. Me recordo também, me corrija se eu estiver equivocado, o apóstolo Paulo fala até sobre uma apostasia, não é Sim. mesmo? Um divórcio, uma ruptura Sim. de Deus. Não quero mais Deus, não queremos mais Ele na nossa É o vida. cenário social e espiritual dos últimos dias. Uhum. Né? Quanto mais vai chegando o final do tempo, mais as pessoas são autônomas de Deus. Avessas aos mandamentos de Deus. Né? Uhum. Quando Jesus fala assim que haveria multiplicação da iniquidade, a palavra iniquidade ali é anomos. Então, é anomia. Né? Nomos é lei. Está falando de que lei? Não está falando da lei dos homens, está Claro, falando da que lei de cada homem tem Deus. uma lei, de Está fato. falando da lei divina. Né? É a partícula A e a partícula negativa. Então, a anomia é a rejeição, o não reconhecimento da lei divina. Uhum. Então, Jesus fala que nos últimos dias isso ia se multiplicar. O que é uma consequência, né? Você abandona a lei divina e, por consequência, sai de perto do amor de Deus. Exatamente. Né? O profeta Daniel fala que nos últimos dias as leis seriam mudadas, os costumes e as leis seriam mudados. Para quê? Para que não houvesse mais obediência aos mandamentos de Deus. Tudo aquilo que Deus diz que pode, o homem tende a dizer não, não pode. E tudo aquilo que Deus fala que não pode, o homem quer dizer não, isso pode. Agora, voltando a essa questão, voltando ao princípio, e até falando sobre mandamentos, quando Deus estabelece Adão e Eva no jardim, na região do Éden, havia apenas um mandamento, de fato. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore... Única proibição. Única proibição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Me recordo ali de que quando, então, o Senhor diz isso, tá tudo bem, mas Uhum. Gênesis capítulo 3 vem Satanás, não é mesmo? Lúcifer, Sim. e vem a Eva, inicialmente, né? Vem a Eva dizendo, é assim que Deus diz, de toda árvore do jardim não poderás comer, né? Então ela traz uma percepção, até incluindo não comer nem tocar, Uhum. e ele diz, não, Deus sabe que no dia em que comer se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas Deus não queria que o homem conhecesse. O conhecimento prejudica o homem, porque hoje vemos que o conhecimento é o que leva o homem Sim. a avançar, não é mesmo? Aliás, ao vermos o próprio livro de Provérbios, por várias vezes, o próprio Salomão fala e estimula a buscar conhecimento. Sim. Né? O conhecimento que faz com que o homem possa criar aeronaves, o conhecimento faz com que o homem possa desenvolver. Mas Deus é contra o conhecimento ali? Ótima pergunta. Porque o que Deus fala assim, que aquela árvore abriria o conhecimento, né, para o bem e para o mal. O bem e o mal já existiam. Certo. Só que Adão só conhecia o bem. Ele não tinha qualquer relação com o mal. Não tinha qualquer relação com as trevas. Né? Tudo para ele era perfeito. Ele vivia no paraíso, numa condição de perfeição. O mal existia? Sim. Claro. E o mal estava contido, sem poder de ação. Mas existia. Estava inoculado. O mal estava inoculado. E Deus fala assim, se você comer disso aqui, além de conhecer o bem, você vai conhecer também o mal. O conhecimento do bem já estava sendo desenvolvido no homem. Né? Quando ele come do fruto proibido, quando ele desobedece, é tão sério esse negócio da obediência a Deus, que a ação de Adão é que trouxe todo o caos para o mundo e a condenação do ser humano
né? Uhum. Através do pecado. Qual foi o pecado? Ele não precisou matar, roubar, não precisou adulterar, não precisou fazer nada disso. Deus só falou, não coma, e ele falou, como? E ele comeu. Pastor, né? Uma desobediência. E, e naquele momento muda tudo. Claro, mudou. E aí se abre um portal, né? Se abre um portal espiritual para que o homem passe a se relacionar não apenas com Deus, mas tenha poder de se relacionar também com Satanás e com todo o reino das trevas dele. Então hoje nós vivemos dentro de um ambiente, né, que nós temos acesso a Deus, mas quem quiser ter acesso às trevas, a Satanás, aos seus demônios, também consegue. Sim. Também está acessível ao homem. Vai chegar um tempo em que Satanás e todos os seus demônios vão ser aprisionados. Uhum. Nesse tempo, daí falando ainda de reino, Uhum. né, o que vai acontecer? Hoje nós estamos caminhando para o ápice do reino das trevas. Uhum. Né? Profeticamente, a Bíblia fala a respeito desse tempo. Vai haver um governante, né? Talvez ele não seja governante mundial, mas sim de abrangência mundial sobre muitas nações, sobre muitos povos, línguas. E esse governante vai ser uma encarnação. Né? Assim como Jesus foi uma encarnação divina, vem o falso Cristo, né? Como uma encarnação das trevas, de Satanás, enganando o mundo e afastando o homem ainda mais de Deus. Ele vem como um salvador para um mundo em caos. Então, no início, ele vai ser uma pessoa muito boa, né? Claro. Muito convincente. Lembra da história de Hitler? Claro. Né? No começo, era um grande líder, um Sim, cara que tinha uma proposta maravilhosa. Não, jamais né? veio com um Não, projeto depois se terrível, revelou quem ele era. de fato. Então, Hitler é só um antítipo, né, Uhum. do anticristo. Ele veio antes, ele está apontando, né, como outros líderes De mundiais fato, que é aquilo vieram. que as escrituras dizem, Então, anticristos. exatamente. Né? Esses que existem no meio de vós. Exatamente. Né? Não é o ápice daquele que há de ser o anticristo, mas são anticristos como Hitler, como Antíoco IV Epifânio, como outros que se levantaram. Né? Exatamente, perfeitamente. E aí, nesse último tempo, né, o governo mundial, né, o domínio sobre a Terra, ele se torna vai estar no ápice do governo do Império das Trevas. Né? Que o livro de Apocalipse chama assim do sistema da Grande Babilônia. Babilônia já não existe. Né? Aliás, já não existia nos dias que o livro de Apocalipse foi escrito. Sim. Então está falando de um sistema e não de um lugar. Uhum. Né? Não de uma região, de uma capital ou de um governo específico, mas de um sistema de governo que é político, que é econômico, que é religioso. Uhum. Tanto é que lá em Apocalipse 18 fala assim: sai fora dela, povo meu. De onde? De um sistema que embriagou os reis da terra, as nações e os mercadores. Do que está falando ali? Né? Apocalipse 18. Os reis da terra, sistema de governo. Né? As nações, cultura, sociedade de uma maneira geral, as tradições. Então, os governos embriagados, né, corrompidos pelo sistema da Grande Babilônia, as nações da terra, através das suas culturas, dos seus hábitos, né, dos seus sistemas de vida, enfim, e os mercadores, que fala da vida econômica, Claro. sistema financeiro e econômico mundial. Então, fala assim que ele tem um objetivo de dominar sobre essas três esferas que, na verdade, abrangem tudo. E que, de fato, até naqueles tempos em que isso foi escrito, estamos falando aí do século I, era algo difícil de considerar mundialmente, diante da dificuldade na globalização, mas que hoje se começa a se tornar algo muito palpável, não é? Completamente. Né? Aquela visão que João teve, para a época era muito mais difícil entender e interpretar como ser do que para a aplicado gente. isso globalmente. Porque né? hoje nós estamos vendo isso. Antes ele não tinha essa visão, esse cenário que nós temos. Você disse algo interessante e pontuou que em Gênesis 3, quando houve a entrada do pecado no mundo por consequência da desobediência, há uma mudança no jogo. Há uma mudança, parece que no tabuleiro aqui, inicialmente, né? Na parte do homem, né? Você me comentou que, de fato, abre-se um portal, porque havia já um relacionamento com Deus. Sim. Não é mesmo? Eu me recordo que a Bíblia não nos dá detalhes de frequência, mas nós temos uma percepção sobre final do dia, Na viração do dia, no relacionamento que Adão, Eva podia ter com o Senhor. E agora,
começa a ter uma mudança de jogo, abre-se um portal para que o reino das trevas possa também relacionar-se com o homem, né? Me lembro que na lei de Deus, o Senhor por várias vezes repreende, dizendo para não ter acesso a feitiçarias, Exatamente. não consultar mortos, não fazer coisas que percebe-se que era possível ser feito, mas que Deus não queria que o homem fizesse. Ou seja, Uhum. se Deus me proíbe de fazer algo, Sim, é porque tem como. Se Deus fala que eu não posso trair minha esposa, é porque tem como eu trair ela. exatamente. Não é mesmo? Então, no momento que ele fala para não ter feitiçarias, não ingressar nas artes mágicas, é porque era possível avançar no tocante a isso. Agora, pensando nisso, eu me recordo que dali para frente parece que o homem estava no ápice e a humanidade então começa a declinar. Uhum. Não é mesmo? Nós temos a história de Caim e Abel, o mundo vai chegando até chegando nos dias do dilúvio, né? Sim. Agora, o que mudou para que o homem, necessariamente, nesse período, não pudesse apenas voltar a Deus? Entendeu? Deus estava lá, Deus é melhor, Uhum. eu percebi que isso é prejudicial para a minha vida, não quero Sim. mais isso, vou ficar com o Senhor de uma vez. Uhum. Obrigado. Você me fez uma proposta, essa Sim. proposta me foi prejudicial, então não quero mais, vou voltar para Deus e fecho a porta. Por que não pôde fechar mais a Legal. porta? Fechar esse portal? Olha, houve algo semelhante a fechar. Não se fechou, né? Mas o que acontece em Gênesis 6? Fala que a humanidade havia se corrompido tanto que todo o intento do coração do homem, tudo aquilo que o homem pensava, planejava e fazia, era mal diante dos olhos de Deus. Para eles, estava tudo normal. Jesus fala assim que nos dias de Noé, eles estavam comendo, bebendo, plantando, estavam cultivando, estavam construindo, estavam Uma vida como a nossa, casando, regular. vida Normal. regular aos olhos naturais. Aos olhos divinos, está tudo podre. O que você faz com aquilo que está podre? Você tenta restaurar, recuperar aquele que está podre? Não tem mais restauração. Joga fora. Você descarta. Uhum. O que Deus fez com aquela geração, ele olhou e viu um homem que era diferente de todo o resto da humanidade. Um único que não se comparou, não se amoldou àquela sociedade, que não se deixou corromper e guardou princípios. Noé. Deus fala assim, eu não vou destruir toda a humanidade, porque o ser humano é a coroa da criação. Eu não vou destruir a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Eu vou preservar. Mas essa geração não presta mais. Então eu tenho uma semente, eu tenho uma cepa, eu tenho uma semente boa, que é Noé. Uhum. O resto eu vou descartar. E quando Deus faz isso, quando ele envia o dilúvio, o que ele faz? A Bíblia fala a respeito de relacionamento que os seres humanos tinham com demônios, com anjos caídos. Uhum. Né? Tanto lá em Gênesis 6, Judas faz menção a respeito disso, né? O apóstolo Judas lá na sua epístola. Existe um livro apócrifo, né, que é de Enoque. Né, o livro de Enoque, que fala a respeito disso. Né? Não sei se é aquilo que está acessível, você acha isso em PDF na internet, né? Não sabemos se é o livro que Enoque de fato escreveu. Mas existe alguma palavra de Enoque. Sim, está citado na Bíblia, Sim. né, o livro de Enoque. Não está na Bíblia, mas ele é mencionado, ele é citado, né, como uma escritura de Enoque, que viveu antes de Noé. E ele fala a respeito de relacionamento dos homens com demônios. Quando Deus envia o dilúvio, o que acontece? Existem portais nos céus, né? Existiam ali portais celestiais e portais dos abismos. Uhum. E Deus abre os dois. Uhum. Abre os portais superiores e abre os portais inferiores. Eu me lembro. E com o dilúvio, ele lança em trevas, no abismo, aqueles demônios que eram anjos rebeldes caídos, né, que estavam se relacionando com os homens e foram aprisionados. Então, são lançados no abismo, fecha esse portal e as águas superiores foram lançadas na terra e se fecha também o portal em cima. Então, houve uma certa purificação. Uhum. Se fechou um tipo de relacionamento que existia, que era muito mais intenso. Eu acho que é importante, Pastor Dinho, dizer até para os nossos ouvintes, eu sei porque eu já ouvi isso, citando esse aspecto, a gente está citando, acho que Gênesis 6, né? Então, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E eu já li isso quando pontua necessariamente do livro de Enoque, né? Ou o livro apócrifo de Enoque, mas um livro que de fato é citado nas Escrituras, no livro de Judas, Sim. de que estes anjos
que seriam de fato esses filhos de Deus, né? Utilizando até a palavra de Jó, não é mesmo? Uhum. Seriam anjos, seres Sim. celestiais. E muitos perguntam, mas como que o anjo conseguiria ter relação? Porque Jesus disse, você já deve ter ouvido isso, que na glória não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como anjos do Senhor. Anjo não tem como. Mas me recordo por diversas vezes anjos tomando formas humanas, não é Claro. mesmo? Várias Uhum. vezes anjos tomando corpos humanos e podendo se manifestar de forma humana, Sim. independentemente quanto a isso. Né? Me Eu já corrija. tive experiência, né, em 2 ocasiões com anjos em forma humana, Pois é. né, por 2 vezes. Então, isso é uma coisa absolutamente, bíblico, né. Uhum. Então, o que aconteceu, a maneira como aconteceu, bom, Deus ele acabou com o mundo antigo. O mundo pré-diluviano é um mundo que já não mais existe, Perfeito. né, que ele foi acabado. Então, muita coisa se perdeu, né? A nossa conexão com aquele mundo, ela se perdeu. Tudo que foi construído, imagina assim, todas as edificações, palácios, templos, tudo que foi feito, né? As empresas, comércio, casas, E era tudo algo destruiu. grandioso, não é mesmo? Claro, Porque nós estamos falando de pessoas que viviam centenas de anos, sim, um conhecimento que era possível ser transmitido, o mesmo idioma, sim. uma informação abundante. Muita informação, muita informação. O que não existia era a tecnologia que tem hoje. Uhum. Mas a inteligência do ser humano sempre desde Adão. Hoje, Claro. aliás, nós temos menos capacidade intelectual, né, cognitiva do que Adão tinha. Dizem cientistas que nós usamos 10% do nosso cérebro. Tá certo. Provavelmente Adão usava 100, né? Claro, imagina. Aliás, se nós usamos 10% do nosso cérebro e Adão ele usava 100, o que é muito possível, né? Hoje nós vivemos 10% do que eles viviam. Você Uhum. falou, eles viviam lá séculos. Então, viver mais do que 8, 9 séculos era normal. Era Uhum. normal, né? A população vivia assim quase um milênio. E hoje nós vivemos quanto? 10% do que eles viviam. É, de fato. E de fato pensar na inteligência e na capacidade do propósito originário de Deus, né? Pensarmos em Adão como aquele que, eu digo, a dificuldade não é dar nome a todos os animais, é lembrar o nome depois. E não confundir o nome, não é mesmo? Então, as escrituras nos falam que Adão dá o nome a todos os animais e depois lembrar o nome e não confundir nome é algo surreal, não é mesmo? Eu não. Até para os animais marinhos, será que ele sabia, ele conseguia respirar embaixo d'água? Pois é. É um questionamento. Existem questionamentos, tal como, será que ele conseguiria falar o idioma dos animais, tal qual não Se foi comunicar com os estranho? animais? Claro, tal qual não era estranho falar com a serpente, Eva falar com a serpente. Nós sabemos que quanto maior a nossa capacidade intelectual, maior a facilidade de aprender idiomas. Uhum. Né? Tem gente que consegue aprender 10 idiomas, 15 idiomas Sim. facilmente. Será que não conseguiríamos, de fato, falar idiomas usando 100% da nossa capacidade, até mesmo comunicação com animais? É algo, de fato, a ser considerado. Mas percebemos que esse mundo perfeito que Deus criou começa, Aquele já não então, mais a existe. não mais existe. Foi destruído porque se corrompeu. Uhum. Começou perfeito, se estragou e foi destruído. O que acontece, né? Avançando agora para onde vai essa Uhum. história? Nós estamos numa etapa e a história ela é cíclica. Uhum. Né? Aliás, os calendários antigos, todos os calendários antigos, quando nós pensamos em calendário hoje, nós pensamos numa linha do Uhum. tempo. Os calendários antigos, eles não eram uma linha do tempo. Todos eles eram circulares, né? Porque a história ela é cíclica e ela se repete. E Jesus fala assim, que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé e aos dias da destruição de Sodoma e Gomorra. Uhum. Então, semelhante ao tempo do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Qual é a correlação entre o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra? A impiedade, né? A maldade do ser humano, a violência, a imoralidade sexual, todas essas coisas provocaram um juízo, né? E um juízo muito grande de Deus contra aquelas pessoas. Quando Jesus está falando a respeito disso, comparando a última geração, ele está falando assim como aquelas gerações foram ímpias, rebeldes a Deus, né? Como elas se corromperam, desobedeceram completamente os mandamentos, a última geração também será. Da mesma forma. Haverá multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriará, porventura encontrará pé na terra, fala da apostasia, né, que muitos vão ensinar, inclusive, doutrina de demônios, como se fossem cristãs. Uhum. E qual a consequência disso? Juízo. Certo. Como veio juízo para a geração de Sodoma e Gomorra, como veio juízo para o mundo antigo no dilúvio, virá um juízo, né, também para a última geração, e nós conhecemos esse juízo como a grande tribulação, Uhum. que é mencionado na Bíblia, né? Uhum. Que para o mundo isso é inevitável.
Vai acontecer, Uhum. vai acontecer. Por que precisou ter o dilúvio? Pensa quando Noé ele desce da arca, ele levou 100 anos construindo a arca e habitou dentro da arca por um ano, exatamente um ano. Ok. Né? 40 dias, 40 noites de chuva torrencial, as águas subiram, cobriram todas as montanhas, até que ele pudesse descer em terra seca. Isso durou um ano para que as águas escoassem. Quando ele pisa na terra, é um novo mundo, É. é uma nova realidade. Uhum. Tudo aquilo que existia no passado já foi, já não existe. Então ele está começando um novo mundo. Né? Assim como Adão estava no início, agora Noé está no início com a sua família. Só que já trazendo a semente do pecado. Interessante Ah, considerar isso. Você acabou de falar sobre semente, né? Então nós temos Adão, criado em perfeição, ele desobedece, se submete, portanto, ao reino das trevas. Nós vemos o mundo caído, Gênesis capítulo uhum, 6, essa questão relacionada a anjos, os homens perversos. Se estabelece o dilúvio, mas qual foi o problema quando saiu? Essa é uma pergunta. Porque, de fato, quem entrou na arca foi Noé, uhum, mas não sozinho, não. né? Entre a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas Três respectivas noras. noras. E quando saem esses 4 homens e essas 4 mulheres. Uhum, E daqui a pouco vemos que o mundo novamente parece dar esse reset. sim. Mas esse reset parece que novamente a perversidade, a iniquidade, né? Acredito que vamos caminhar agora para Babel, Uhum, em que Nimrod e tudo sim. isso. Mas o que Da acontece? Não, descendência não de. serve nada esse reset? Porque parece que resetou só para dar uma segurada, Sim. mas volta tudo de novo. E isso está acontecendo e vai acontecer novamente. Porque de Noé surgem as 70 etnias da Terra. Né? Uhum. Hoje, o mundo ele tem 70 etnias. É, teve um tempo que podia até se chamar de 70 nações, mas hoje Ok. não. São 70 etnias que existem hoje na Terra, que são todos da descendência dos filhos de Noé. Né? Bom, o homem começou puro nesse tempo, sem contaminação, mas o que, que acontece? Todas as gerações elas precisam ser provadas, experimentadas. Deus não deixa passar uma única geração sem ser provada. Ou seja, é muito fácil eu viver num ambiente descontaminado, que eu não tenha acesso a nada que possa me prejudicar. Como é que eu vou fazer escolha pelo mal? Claro. E Deus quer ser adorado, Deus quer ser servido, não por robôs. Agora, desculpe te interromper, mas qual era o mandamento que Noé recebeu? Porque Adão recebe o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava Mas sendo provado na estava obediência. aprovado na obediência. Não me recordo agora imediatamente, mas qual era a aprovação da nação ou do povo pós-diluviano? Não havia lei não havia a Torá, não havia lei de Moisés, não havia lei de não comer da árvore. Qual era como desobedecer a Deus? Qual era o mandamento? Deus não havia necessariamente trazido expressamente, ou Então, havia? você sabe que até no judaísmo, eles chamam de noéticos aqueles que seguem as 7 leis de Noé. Né? Certo. Porque quando Noé ele sai da arca, Deus dá instruções. Então, que são divididas em 7 instruções. E o homem ele vai desobedecer, né, aquelas instruções. Então, existem as leis Ah, é noéticas verdade, eu que já ouvi falar. antecedem a lei mosaica. Né? A Uhum, lei mosaica é uma lei dada ao povo judeu, uhum, baseada em princípios, né? Todos os princípios, valores da lei noética estão na lei mosaica, uhum, né? Mas de uma maneira muito mais detalhada, muito mais abrangente e para um povo, né? Para um uhum. povo específico, ainda que os seus princípios sejam norteadores para as nossas vidas, porque Jesus depois vai usar a lei mosaica para ser aplicada para todos, não somente para os judeus, né? Mas para ser aplicada para todos. Uhum. Mas voltando na história, né, que nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando, que você falou assim, como é que dá o reset e depois Pois é. se perde novamente? Uhum. Vai acontecer um reset, né? Vai acontecer. A Bíblia fala a respeito do julgamento que vai haver na terra. E aí Jesus fala assim, que serão os piores dias da história da humanidade, Uhum. que nunca existiram dias tão maus e jamais voltarão a existir dias como aqueles. Né? O tempo da grande tribulação, o grande julgamento que Deus vai trazer por causa da iniquidade humana. Então, lógico,
Deus vai guardar os seus, vai preservar os seus. Aí entra a questão escatológica Sim, do arrebatamento da igreja e todas essas coisas, né? Mas independentemente de ter do ou não. arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. O grande questionamento é quando, né? Uhum, Quando uhum. acontece o arrebatamento, mas do ponto de vista de reino, isso não interfere assim no propósito. Por quê? O homem está em rebeldia, Deus vai trazer juízo, né? Os profetas falam a respeito de vários tipos de juízo que vão acontecer nesse tempo. Zacarias fala que nesse tempo 2/3 da humanidade vão ser exterminados, que vai permanecer 1/3 só. Se fizermos uma análise considerável com a data da quantidade de pessoas que temos tido hoje, Perto de 5 bilhões de pessoas é um- hoje, né, morreriam. Nós já não é uma pandemia com milhões de pessoas, né, mas com bilhões. Isaías fala que os homens não vão conseguir enterrar os seus mortos, né? Moisés, no Salmo 91, eu entendo ser um salmo profético para o tempo da grande tribulação, fala que 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Então, assim, é um tempo de grande mortandade, o que nós vemos no Salmo 91. Mas aqueles que estão debaixo das asas, protegidos por Deus, não vão ser atingidos. Uhum. Então não há motivo para medo daqueles que estão em Cristo. Aliás, Jesus ele fala assim: quando vocês virem essas coisas acontecendo, quais coisas? Todas as coisas que Jesus fala assim são coisas ruins. Não Uhum. tem uma única notícia boa. Uhum. São só notícias ruins. E quando ele fala, quando vocês virem essas notícias ruins, todos esses acontecimentos, né, com tanta calamidade, com tanta catástrofe, com tanta destruição acontecendo, regozijai-vos. Fala assim, alegrai-vos. Não é para ter medo, não é para entristecer, não é para ficar ansioso. Não estejais ansiosos por coisa alguma, é um mandamento. E ele fala assim, alegrai-vos. Por quê? Porque a vossa redenção está chegando. Quando Deus traz um juízo na terra, ele traz algo novo. Uhum. Então ele purifica, tira a sujeira, tira aquilo que está podre para começar algo novo. Então, 1/3 da humanidade vai ser preservada, e não estou nem falando agora daqueles que vão ser arrebatados. Uhum. Seres humanos, né, de carne e osso, vão ver Jesus voltando E aí temos a dos profecia de céus. Zacarias, que ele pisa os pés sobre o Monte das Zacarias Oliveiras. capítulo 14. Perfeito. Aliás, Zacarias capítulo 14 e Apocalipse 19 são 2 relatos do mesmo evento. Uhum. João está relatando de uma ótica celestial. Uhum. João está vendo, está tendo uma visão dos céus para a terra, né, da volta de Jesus. Zacarias, ele está vendo da terra para os céus. Uhum. E eles relatam com óticas distintas, um de um lado, outro do outro. Quase como os Mas evangelhos. exatamente. Mas é o mesmo evento. Então, quando Jesus vem, ele aprisiona, derrota Satanás, o anticristo, o falso profeta, todos os reis da terra que se reúnem para pelejar contra Jerusalém. E ele estabelece o seu reino milenar. Então ele aprisiona os inimigos, né? Derrota, fala assim que vai haver uma guerra nuclear. Ok. Assim, aquele relato que tem Esse em é o período que Zacarias estamos falando de 14, Megido, Armagedon? sim. Uhum. Então, quando Zacarias 14, que você mencionou, relata essa guerra, fala assim que qual vai ser a ferida com que o Senhor ferirá os seus inimigos. Fala que os seus olhos vão secar, né, dentro do globo ocular e a sua língua dentro da sua boca antes que eles caiam na terra. Isso para mim parece algo nuclear, né, uma bomba nuclear acontecendo assim, a pessoa já, Ok. com aquela emissão radiativa, com todo aquele Uhum. calor que é emitido, elas morrem antes de cair. É o que ele está dizendo assim. Que coisa, hein? Que isso não era uma coisa que acontecia. Claro, como é que vai Naqueles dias imaginar era isso? impossível. É Ele lógico. tinha que ser flechado, né? Tinha que ser Uma apedrejado, espadada, algo. Nem arma tinha. queimado. É. Então eles nunca um guerreiro caía morto no chão. Uhum. Ele caía vivo e morria depois. Claro. Né? Então ele está relatando algo que era Atípico desconhecido, naqueles totalmente dias. atípico naquele tempo, e assim, já apodrecendo, inclusive, né, antes de tombar. Bom, quando Jesus ele vem, ele derrota os seus inimigos, todas aquelas nações que vão estar pelejando, vai ter uma guerra real na terra contra Israel. Né? Uhum. Não só Jesus fala disso, mas os profetas do Antigo Testamento falam a respeito desse momento. Né? Tanto Zacarias, Ageu, Ageu não, Joel, Ezequiel, Isaías, né? Eles falam Uhum. a respeito desse ataque que vem do norte contra Israel. Bom,
Jesus ele começa um reino. Nesse Limpou, período, purificou. biblicamente, nós estamos, portanto, falando. A gente está falando do mundo perfeito com Adão e Eva, aí caída. Aí agora falamos sobre Noé, Uhum, né? Um reset, sim, e aí caída, queda de sim. novo. Agora estamos falando de um terceiro momento, e tudo nesse período falando sobre o reino de reset. Deus, um grande reset, mas nem todos morrem. E aí Nem estamos todos falando morrem. sobre um início de um reino, me corrija, o reino que o Apocalipse vai chamar de reino milenar, né? Isso. O reino de Que é o Cristo. reino messiânico. Agora, diferentemente desses outros períodos nesse reino, quando eu vejo Adão e Eva, eu tenho Lúcifer lá. Uhum, Quando eu vejo Noé, ainda tem Lúcifer tem. lá. Uhum, E nesse reino milenar, que ainda não chegamos nele, sim. ele é aprisionado, não Está é mesmo? aprisionado. E como é que é o mundo nesse período? Perfeito. Volta. Justiça, paz e alegria. Né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. A Bíblia fala assim que as crianças vão poder brincar com a serpente. Então é uma Que transformação. o leão e o cordeiro vão pastar juntos. Mas estaríamos falando na volta de Cristo de apenas um reino novo ou de uma restauração do planeta? De uma restauração, não é ainda a última restauração. Porque ainda vai ter mais Tem uma mais situação. tem mais um zero aí, tem mais, mais uma frente. tem mais Certo. coisa pela frente, né? Uhum. Por quê? Jesus vai estabelecer um reino e vai ficar demonstrado para a humanidade, para todos, que é possível viver de maneira correta, justa, em obediência aos Mas mandamentos de Deus. nisso, a gente fazendo uma simulação como se fosse hoje, Ah. claro. A gente tem aí 2 bilhões de pessoas, nesse exemplo que demos entre... 2, 3 bilhões, né? Vamos caminhar bilhões, vou usar a nomenclatura Isso. bilhões. Essas pessoas continuam casando, continuam Sim. família, trabalhando, Normal. tem tecnologia, Normal, avião, claro, normal. com muito mais tecnologia, Uhum. com muito mais conhecimento científico. Mas aí elas sabem que, ó, tem Cristo ali. Sim. tem Fala que as Jesus. nações, eu acredito que aí sejam os representantes, porque vão existir nações. Uhum. O Brasil vai existir como uma nação, como um Uhum. povo, né? Uhum. Então fala que as nações da terra vão subir a Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos, adorar ao Senhor e celebrar a festa de tabernáculos. Porque Tabernáculos é no 7º mês do calendário judaico, é o né? 7º mês Uhum. e é a festa mais profética que anuncia, né, a volta de Jesus e tabernaculando, habitando, né, conosco. Essa é uma das 3 festas determinadas na lei de Moisés, né? Dos 3 festivais, Os vamos festivais dizer, de porque peregrinação, podemos dizer. as 3 Há 3 peregrinações para peregrinações, Jerusalém, né? sim, Páscoa, Pentecostes e e tabernáculos. tabernáculos, Aham. exatamente. Então, nessa época o mundo vai ser um mundo perfeito, do ponto de vista assim, a sociedade não vai ter guerra. E o pecado? Fala que, vamos lá, a sociedade ela vai viver plena, não tem o tentador, Certo. ok? Mas essas 2 bilhões de pessoas exemplificativamente aqui, Vão elas ser continuam... purificadas. Elas não têm ainda a natureza de pecado, Tem a natureza, inclinadas tem a ao semente. pecado. Tem a semente. Tem a semente do pecado, essa não é arrancada, né? Uhum. Mas ela é purificada daquilo que está acontecendo nos últimos tempos. Jesus, ele não vai destruir a humanidade e começar a partir de Não vai uma ser como família. Noé, no caso aqui. Não vai claro. ser como que aconteceu primeiro com Adão, depois com Noé. Primeiro Adão é um casal. Depois com Uhum. Noé, não, são 8 pessoas. Agora, nessa terceira etapa, aí com bilhões de pessoas, né? Uhum. E Jesus vai começar algo novo na Terra. Certo. E ele vai reinar a partir de Jerusalém sobre todo mundo. Então, o Brasil vai ter um governante, vai ter um rei, não eleito democraticamente, Uhum. mas escolhido, né, pelo rei dos reis. Claro. Então, os reis vão estar na terra. Nesse caso, estamos falando, me recordo agora, da parábola das Minas. Né? Uhum, Servo também, bom e fiel sim. no pouco foste fiel, não te colocarei, tu reinarás sobre 10 cidades, tu reinarás Uhum. sobre 5 cidades, Sim, né? Serão exatamente. reis estabelecidos pelo Senhor sobre nações. Isso, naquela época que foi escrito, era mais fácil compreender. Por quê? Porque existia César, né, o imperador romano. E abaixo de César, em todas as províncias do império, existiam reis. Claro. Herodes, por exemplo, era rei na Judéia, né? Estava Submisso a César. sujeito a César, ao imperador romano. Uhum. Pilatos era um governante depois, né, de Herodes na Judéia, que estava sujeito a César. Então, é isso que vai acontecer nos últimos dias. Vai ser não Roma, mas Jerusalém. Haverá um rei que vai governar sobre a terra. Então, vai haver um governo teocrático.
não democrático, né? Um Claro. governo perfeito. Uhum. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O que pode o homem fazer para melhorá-la? Nada. Nós só podemos piorá-la. Eu não sei se as escrituras vão nos trazer mais detalhes quanto a isso, mas nesse reino de Cristo, falando agora, nós temos, como falamos já nesse podcast, de pessoas trabalhando, né? Que tem gente casando, Sim. Não tem negócios. tem negócios, né? Mas hoje, quando a gente pensa em negócios, a gente pensa em eu querendo passar por cima de você, o cara que vende o carro baixando o odômetro para ganhar vantagem, às vezes um ficando bravo com o outro e dando um tiro no outro. Então nós temos hoje, da onde vem, como diz o Tiago, né? Da onde vem as guerras, né? Exatamente desta batalha de um contra o outro, desta ganância de um contra o outro. Isso não existirá ou ainda existirá? O homem vai estar num nível de inocência maior, né? E principalmente aqueles que nascerem já no Claro. milênio, porque eles não vão ter conhecido o mundo antigo, como era, mas a semente do pecado vai existir. Então, assim, vai ser uma sociedade perfeita com pecadores. Não é ainda a sociedade celestial, né? Certo. Mas a sociedade humana na Terra com pecadores, mas vivendo numa condição muito diferente de qualquer outra geração, só se assemelhando à geração de Adão e Eva antes do pecado. Tá. Agora, o que acontece no final desse tempo? As pessoas também, nesse período, elas voltam a viver séculos. Não vai ter enfermidade, né? Não vai haver guerra. As armas de guerra, elas vão se tornar em arado. Me Os lembro tanques disso. de guerra vão virar arado. A terra vai produzir alimento como nunca produziu. A fertilidade da terra vai ser algo nunca visto, né? Não vai precisar corrigir. Então já vai estar... Correção de solo e tudo, não vai Não, precisar. a produção vai ser muito maior. Se hoje uma semente dá 30, 60, 100 para 1, ela vai dar 200, 500 para 1, né? Vai produzir muito mais. Então vai ter comida em abundância, vai haver paz. Agora, o que acontece no final? Depois de 1000 anos, Satanás ele é solto. E o que ele faz? Ele sai a enganar as nações da terra. E ele consegue enganar as nações da terra de novo. O homem vai ter opção de escolha entre ficar com o governo de Cristo ou se submeter ao governo enganoso de Satanás. E sabe uma coisa? As nações da terra vão escolher, né, seguir Satanás. Lógico que a Bíblia não fala em proporção, em percentual. Não nos dá detalhes quanto a não dá isso. detalhe a respeito disso, mas aí ele vai criar, né, uma rebelião na terra de novo. Igualzinho ele fez uma rebelião nos céus. O que é chamado Apocalipse Gog e Magog, né? Isso. E ainda vem com uma última guerra, né, contra o Senhor. E daí a Bíblia fala assim, que vai fazer cair fogo do céu, né? O Deus Criador, o Pai, Jesus está governando na terra. Deus continua no seu trono de glória e vai cair fogo dos céus e vai destruir aqueles que vierem contra o governo de Cristo. Aí é que vem o juízo final. Aí, de fato, se encerra essa etapa. não o reino de Cristo, porque é um reino eterno, Exatamente. Não é mesmo? Mas se encerra esta geração. Me E recordo aí, que... sem pecado. Sim. Aí Aí novo céu e nova terra. Onde não habita mais a iniquidade. Não, né? Aí não sim mais. nós temos uma perspectiva de Mas o livro de Isaías fala que é como se existisse uma janela que você, quando você vai para a Cidade Santa, quando você vai para Nova Jerusalém, você pode avistar de lá, né, o sofrimento do lago de fogo e enxofre. Então vai ficar o registro. Muito semelhante à história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Sim, não é? Exatamente. Então, todos os que forem para a cidade celestial, eles vão poder ver, né, qual a consequência da desobediência. Porque Deus ele vai continuar... Isso né? fala uma visão do lago de fogo. Sim, eles vão ter uma visão, como se tivesse um portal que eles passam e eles podem ver o que está acontecendo no lago de fogo e enxofre. Então, quem é que vai querer correr risco disso? Sabe... Hoje os anjos têm opção de escolha? Você acha que Deus tirou a opção de escolha deles? Claro que não, né? Se eles já viram o que aconteceu. Já pode manter a opção. Eles viram o que aconteceu. Claro. Falaram, por que eu vou fazer isso?
Vou ficar com o certo. Para que eu vou optar pelo errado? Já viu o que aconteceu com ele, eu não quero entrar nessa... Então eu creio na eternidade, ainda que nós tenhamos opção de desobedecer, a gente vai ter uma consciência diferente da de hoje. Uhum. Porque se hoje as pessoas tivessem consciência de futuro, para onde nós estamos indo, né? E aí eu quero falar com cada um de vocês, se você tivesse consciência do futuro, que é real, aquilo que está na Bíblia é real, vai acontecer. Não tem como apagar, não tem como desvalorizar, não tem como anular aquilo que Deus escreveu. Então, quando eu tenho consciência das coisas vindouras, eu vou caminhar em razão delas. É. E aí, se eu tenho consciência de que o pecado, ele tem um pagamento, ele tem um salário, ele tem uma condenação, por que eu vou pecar? E se a obediência me gera uma vida eterna, gloriosa com o Senhor, por que eu não vou viver isso? Então é a questão da escolha, né? Sempre nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Nós fazemos escolhas, as nossas escolhas geram em ações, e isso é a nossa semeadura. E eu vou colher segundo aquilo que eu plantei. Agora, tem como, para participarmos do reino de Cristo, ou até mesmo deste reino de novo céu e nova terra, eu vou usar uma nomenclatura aqui, os salvos, né? Vou usar essa percepção. Tem como alguém, hoje, ser salvo, já ser salvo, não estamos duvidando de salvação agora, tá? A pessoa creu em Cristo, é salvo, mas nessa vida, vive uma vida miserável? Tem como alguém ser salvo em Cristo, mas tem problema no casamento, tem problema em finanças, tem problema com os filhos? Ou ser salvo automaticamente faz com que a pessoa tenha prosperidade nas outras áreas da vida dela? Não, absolutamente não. Não. Porque vai depender da sua semeadura. Mas já não creu em Jesus? Ela fala, mas Jesus já é meu Salvador, fui transformado. Jesus tinha falado que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí eu aceito Jesus como meu Senhor, recebo Ele como meu Senhor. E meu casamento continua uma droga, minhas finanças continuam uma droga. O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, ele fala a respeito disso. A fé, sem a prática da fé, é inócua. Sem as obras, né? Ela é morta, sem as obras. Então, a minha fé não é somente intelectual. É porque nós temos uma mentalidade, né, que é baseada na filosofia grega, né? Os pensadores gregos. Então, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, quando fala sobre crer, é acreditar. Tá. Então nós pensamos em, eu acredito em alguma coisa. Eu acredito. Mas isso não quer dizer que eu vivo aquilo. Tá. Já a fé, no sentido hebraico, né, no sistema da cultura da fé judaica, a fé ela é prática. Aquilo que você acredita, você vive. A fé não é algo intelectual. A fé é algo interior que te move e você vive segundo aquilo que você crê. Então, tem muita gente que tem fé em Jesus, reconhece Jesus como seu redentor, como seu salvador, está debaixo da graça da misericórdia, mas continua em práticas erradas. Tudo aquilo que eu fizer de prática errada vai gerar consequência negativa. E tudo aquilo que eu fizer de prática que Deus aprova vai gerar consequência então, positiva. Ele pode ser salvo, pode até estar no reino de Cristo, pode até estar no novo céu, na nova terra, em todos os benefícios que o Senhor tem prometido para aqueles que creem em Cristo, mas pode ter uma vida ruim nessa terra. Sim. Pode acontecer isso. Por consequência do próprio pecado. Claro. Agora, tem um lado que é ainda pior. Tem muita gente que se engana, pensando assim, não, eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, então meu nome está inscrito no livro da vida, estou salvo para todos sempre, amém. Bom, não tem esse texto na Bíblia. E vou pecar. Né? A Bíblia fala assim, Jesus disse, né, Paulo vai falar isso nas suas epístolas, mas Jesus ele encerra a revelação de Apocalipse nos capítulos 21 e 22, ele listando, por exemplo, alguns tipos de pecados. Né? Ele fala assim que os mentirosos, que os impuros, né, os assassinos, os feiticeiros, e vai relacionar outros pecados. Fala assim, não herdarão o reino de Deus. Agora, pode alguém que se considera ser salvo mentir? Mas vive na prática da mentira, vive em tudo isso. Então, e daí ela acredita que está salva. Uhum. E Jesus disse que não.
Não, mas eu aceitei Jesus, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E continuo mentindo nos negócios, né? Voltando ao odômetro, Claro. né? Enganando, roubando, sendo desonesto, Eu, mentindo em várias situações, né? eu me recordo, pastor, que Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até essa parte. Uhum, Então, está falando, a salvação é exclusivamente pela graça. uhum, Mas ele continua dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu me lembro dos termos da nova aliança, né? Nova uhum, aliança em Cristo, que era perdão de pecados, mas também escrevimento da parte de Deus, das suas leis, na nossa uhum, mente e coração. uhum, Então tem a ver com perdão, mas tem a ver também com a lei. Tem a ver uhum. com observância, pelo menos, de padrões, Sim. ou de uma moralidade que Deus quer para o seu povo. Não é Como é que eu mesmo? aceito Jesus como meu Senhor, mas não aceito seus mandamentos? Na verdade, seria só Salvador, né? Porque se fosse Senhor, é para obedecer, né? Exatamente. E ele não pode ser Salvador sem ser Senhor. É. Agora, pensando num outro lado, hoje, nós estávamos até conversando antes de iniciarmos esse podcast, nós temos muitos judeus que não aceitaram e não aceitam, ainda que exista uma palavra profética de que os judeus Sim. aceitarão Jesus, né? Para eles, em hebraico, Yeshua, como Uhum. Messias. Muitos judeus não aceitam e esperam a vinda do Messias. Mas, ao mesmo tempo, vemos muitos judeus, e até mesmo ateus, ou pessoas que ignoram, ou pessoas de outras religiões, que não aceitam Jesus, que não creem em Jesus, mas, pelo menos aos olhos humanos, são prósperos. Uhum. Prosperidade financeira, prosperidade, às vezes, em suas famílias, parece que está tudo certo com eles. Mas por quê? Por que que eles têm prosperidade, judeus prósperos, se eles não aceitam Jesus? Não é condicional. Me explica um pouco com relação a isso. Prática de princípios. Certo. Então, se você, por exemplo, você pega dois agricultores, né? Pega dois agricultores, um que é salvo, Ok. né? Que tem uma vida regular, certinha, né? Com Deus, com as práticas espirituais corretas, com temor a Deus, né? Fiel à sua família, tudo mais, justo, honesto nos seus negócios. Ele vai lá e planta, Uhum. né? Aí o que vai acontecer com aquela semente? Vai germinar, Vai vai germinar. crescer, ele É. vai colher. Agora pega um outro que tá lá perdido na vida, traindo, adulterando, sendo desonesto, fazendo um monte de coisa errada, né? Mas ele pega mesmo padrão de semente e planta. O que vai acontecer? Para o solo é irrelevante. Então, Né? o que ele vai colher? Aquilo que ele plantou. Uhum. Então, se você crê ou se você não crê, quando você planta da maneira certa, quando você pratica os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade, funcionam. Então, tudo que Deus estabeleceu, Deus tem padrões. Então poderíamos dizer algo como assim: eu tenho uma pessoa que creu em Jesus, mas ele é grosso com a sua esposa, ele maltrata ela, Suas orações não serão ouvidas. ele é, Não é? ele não a ama, Aham, não é mesmo? Eu nem estou dizendo que ele está traindo ela, tá? aham. Nem estou pontuando nisso. Mas ele não cuida dela como um vaso mais frágil e o seu casamento começa a definhar. Tem as orações bloqueadas, inclusive, É segundo a palavra de Deus. Que coisa terrível. E aí temos o outro indivíduo, vou usar até uma expressão, ele é um ateu. Aham. Para ele Deus não existe. Bom marido, bom pai. Mas ele é casado e ele ama sua esposa, ele honra ela, ele trata ela como um vaso mais frágil, ele a protege, ele é um marido que busca a provisão. E o casamento dele, portanto, vai ser Uhum. próspero. Você está dizendo, nesse segundo elemento, não tem a ver com salvação, mas tem a ver, o ateu cumpre o princípio e vou usar a expressão aqui, e o cristão não cumpre. Então esse Exatamente. cristão não vai ter o casamento próspero e o ateu vai ter o casamento próspero. Pode até ser que o ateu não seja salvo e o cristão Sim. seja, mas no tocante a casamento, um não vai ter prosperidade e outro vai ter. Seria isso. Porque Deus, ele quando criou todas as coisas, ele estabeleceu padrão de funcionamento para todas as coisas. Existem leis naturais, né? Por exemplo, lei da gravidade. Quem fez a lei da gravidade? Ela não é algo É, claro. acidental, né? É uma lei científica. Aliás, a ciência só
estuda, aprende, né, descobre como as coisas funcionam e se aproveita de saber lidar com essas questões. Bom, mas a lei da gravidade já existia antes dos cientistas, Claro, antes deles né? dizerem a lei da gravidade Então existe. todas as leis naturais foram estabelecidas por Deus. Só que Deus não fez somente leis naturais. Deus fez também leis éticas, morais, espirituais. Se você pega a lei da gravidade e você aplica princípios, por exemplo, como é que você faz um avião, né, pesando toneladas e toneladas sair do chão? Lei da aerodinâmica. E você está considerando que existe uma lei de gravidade, você tem uma aerodinâmica, você sabe o que vai dar sustentação para aquela aeronave não só. Então, é só você saber usar a lei. Você não precisa crer em Deus ou não. Claro. Você precisa aplicar o padrão da maneira correta. E Então Deus fez padrões não só para a ciência natural, mas para para nossa vida. Como é que tem que funcionar o ser humano? Se você usar bem, funcionar do jeito que deve funcionar no padrão de Deus, padrão de homem, o padrão para a mulher, o padrão para o filho, tudo isso Deus estabeleceu. Padrão para negócios, padrão para todas as coisas. Existem padrões divinos. Se eu praticar os padrões, independente da minha fé, não estamos falando de remissão de pecado. certo. Nós estamos Remiss- falando sobre salvação, Não, perdão. remissão de pecado é outra coisa, Aham. porque todos são pecadores. Uhum. Mas aquele que põe em prática os padrões divinos, tudo funciona. Deus fez as coisas para funcionar. Deus não fez nada para ser um caos. Vamos caminhar um pouquinho então nesses padrões divinos. Eu vou partir de um pressuposto que é, nas escrituras, naquilo que Deus revelou, se Deus quer trazer padrões, pelo menos os padrões para ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada, ele estabeleceu já esses padrões. Sim. Ele já revelou esses padrões, né? Não é algo que a gente tem que descobrir por si só, mas Deus já revelou esses padrões. Falando agora e inclinando, não em prosperidade para todas as áreas da vida, porque a nossa vida é dividida em diversas áreas, né? Tem o meu casamento que eu quero que seja feliz, a educação dos meus filhos que eu quero que seja feliz. Acho que a gente, cada item desse tem um Você assunto. pode se dar bem numa área e mal na outra. Exatamente. Pode ser que a pessoa seja próspero financeiramente, O porque casamento está observa, destruído. e o casamento é destruído. Pode ser que tenha uma excelente relação com o seu filho, mas não com a sua esposa. Uhum, Né? Tem uma excelente relação com o seu filho, mas não nos negócios. uhum. E assim subsequente. Então significa que alguém pode aplicar esses padrões na área A, mas não na área B. Uhum. Na área C, mas não na área D da vida dela. Sim. Bom, isso sim, mas existe mais uma variável, Certo. né? Nós já existimos, você citou o livro de Efésios, nós existimos por um propósito. Ok. Cada ser humano ele tem uma identidade exclusiva. Não existem dois seres humanos, como não tem digital igual, íris igual, nós somos no DNA igual, nós somos exclusivos. Todos os seres humanos têm uma identidade que não tem cópia. Quem fez isso? Deus. Certo. Então nós temos uma identidade em Deus que nos foi dada antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1. E nós temos um propósito de existência. Nós existimos para algo, para sermos adotados, né, em Cristo Jesus como filhos de Deus, mas tem um propósito de vida, que daí quando avança para o capítulo 2, no versículo 10 que você citou, fala que nós deveríamos andar nas boas obras que ele de antemão, né, já determinou. Ou seja, eu, você e todas as pessoas que existem nessa terra, que já pisaram, que ainda vão pisar, vieram aqui para cumprir um propósito. Então imagina que alguém veio para cá para ser professor. Você consegue contar quantos professores você teve na sua vida? Não sei te dizer. Muitos. Muitos. Muitos professores. Quantos dos seus professores enriqueceram através da profissão de educador? Muitos deles, mas que também não sei nem dizer quem os são, mas certeza que não me lembro da minha professora de só no- português. só Não me de um lembro. Só enriquece nessa área, assim, um nível, né, de excelência e ele não vai enriquecer na sala de aula. Ah, é verdade. Ele vai enriquecer com a produção científica, com Não, eu outras tinha entendido que coisas. você tinha me perguntado, enriqueceram a mim. A você, sim. A mim, Assim, intelectual. Não, rico? Não, não Professor. conheço nenhum. Não conheço nenhum. Professor rico. Dos que eu me lembro, não conheço Não de tem. nenhum. Nenhum. Difícil. Se enriquecer, é porque escreveu livro, vendeu, virou um best-seller, É, palestrante, ali não. mas não foi na sala de aula. Interessante. Né? Agora, imagina um mundo sem professores.
Uhum. Está perdido. Então, muita gente Então, veio ao mundo por um ou propósito de seja, ser pode ser um professor. professor que Ah, guarda todos os princípios de finanças, mas não significa que ele vai ser multimilionário. não vai enriquecer. Aí fala, Não vai vixe, enriquecer. ele tem que entender o propósito dele que Deus deu para ele. Exatamente. Porque senão ele vai... Agora, pode pegar alguém assim e falar, não, peraí, professor nunca vai enriquecer. Professor Não nasceu... estamos dizendo isso, Não, não estamos mas declarando é, isso mas é para uma, todos, né? é uma realidade que não é uma profissão Claro, que enriquece. claro. Não É é uma uma profissão profissão que nobre, é enriquece. uma profissão nobre, mas é de fato. Ultra nobre. Eu não moraria numa cidade que não tivesse coletor de lixo. Eu também não. Né? Imagina, não tem coletor de lixo. Quando vemos uma greve, sabemos quão terrível é Acabou a isso. cidade. É. Né? Fica inabitável. Então, é muito nobre aquela profissão. Então, alguém nasceu para ser coletor de lixo, porque se não tiver coletor de lixo, é inabitável, doença se espalha, morre todo mundo. Bom, Uhum. alguém vai dizer assim: ah, não, eu não quero ser professor, eu quero ser doutor, quero ser médico, quero ser advogado, porque paga melhor. Uhum. Ou vou ser empresário. Não, eu vou abrir negócio, vou abrir empresa e parte para o empreendimento. Sabe quando é que essa pessoa vai prosperar? Muito dificilmente. Só na misericórdia da misericórdia de Deus, porque ela está fora do propósito. Ela existe para estar numa sala de aula ensinando os alunos, seja do infantil, do fundamental, do médio, do superior. Ele foi chamado para ser professor. Então, onde Deus quer? Ali. Agora, se eu me dou bem fora do plano e do projeto de Deus, quando é que eu vou partir para o plano de Deus? Está confortável, está bom, está dando certo. Então, assim, eu entendo que não tem razão para que Deus me abençoe, me faça prosperar fora do propósito dele. Tá. Porque Deus ele tem misericórdia de mim. Ele quer que eu cumpra o propósito. Mas existe uma outra variável. Existe aquele assim que não vai ser salvo. Porque ele não creu, não vai crer. E todos nós somos amados de Deus. Mesmo aquele que abomina Deus, que não acredita em Deus, aquele Claro. que fala mal de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo. Ele não é ama o mesmo? pecador, Jesus veio por causa do pecador. Uhum. Então Deus ele é misericordioso até com aqueles que lhe são hostis. Então tem muita gente que já sabe assim, Deus já sabe assim, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Claro, o Senhor é Já onisciente, sabe de sabe. todas as coisas. Fala, eu não vou fazer ele sofrer agora, vai sofrer lá, então ele vai ter alguns benefícios aqui. Você acha que por vezes O Deus... rico e Lázaro, lembra? É verdade, Deus falou, você Né? recebeu Lucas em vida 16. Você, para o rico. tudo que você pôde ter de bom, você teve nessa vida. E Lázaro sofreu. Né? Agora, quem que estava abençoado? Aquele que era rico ou aquele que era pobre? Aos olhos naturais, o rico. O rico nessa vida, Mas aos olhos de Deus, né, o pobre. o Lázaro. Porque ele passou o tempo da tribulação, do sofrimento, da provação dele na miséria e vai herdar as coisas eternas. Agora, E o rico... você falou de muitas variáveis aqui, né? É difícil às vezes, pelo menos eu fico É que a gente não pensando... pode padronizar. Claro, até né? porque não temos uma visão de Deus sobre todas as coisas. Mas eu entendi Uhum. seu ponto. Você está dizendo, não padronize dizendo, se você cumprir o princípio 1, 2 e 3, é garantido que você vai ganhar, 100%. que você vai ser milionário. Não Não, necessariamente. Não, mas estatisticamente é muito mais provável. Agora, esse ímpio, aí, vamos dar exemplo, ele não criou em crise nem nada, Cumprir os princípios. mas ele cumpriu os princípios. Vai se dar bem. 1, 2 e 3 aqui, esse exemplo que eu dei. Vai se dar bem. Ele cumpriu os princípios, que nós estávamos falando até sobre os princípios judaicos, né, das Uhum. escrituras. Então, ele vai se dar bem. Por quê? Porque ele está observando os princípios. Agora, se ele é chamado, se ele é um escolhido de Deus para fazer alguma coisa, sabe que os escolhidos não têm escolha. Mas todos não são escolhidos para fazer alguma coisa? Pois é, essa onisciência, né, Alguma esse coisa, né? conhecimento, Alguma coisa. Nós Pode ser que eu não todos, sei para que sou, mas todos alguma nós coisa. nascemos com um propósito, isso sim. Tá. Mas existe uma categoria de pessoas mencionada na Bíblia como escolhidos, Tá. né, que Como aquele tem que é alguma escolhido coisa... desde o ventre para ser profeta às nações. Jeremias. Então, você Exatamente. vai ser profeta, Ou Jeremias. como não? Paulo. Uhum. Como Paulo que Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe. quando Ananias, né, recebe a missão de ir lá orar por Paulo, né, para que ele voltasse a enxergar e anunciasse para ele a verdade do evangelho,
Ele fala assim, Senhor, eu sei quem é esse cara, né? Ele é perseguidor dos cristãos, ele é um assassino, ele é isso, ele é isso, 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 isso. Daí o Senhor fala assim, mas para mim, né? Isso era para as pessoas. De onde que Ananias tinha aquela informação? Ao redor. Paulo estava chegando para matar cristãos, Então, perseguir. quem era o contato? Quem que dava notícia e informação para Ananias? Os apóstolos. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, estavam dizendo, olha, esse cara aí é inimigo Foge nosso. desse aí, esconde dele. Então, para os apóstolos e para a igreja de Cristo na terra, era um cara perverso. E Jesus fala assim para Ananias, para mim, ele é um vaso escolhido. Né? Ele vai pregar o evangelho aos gentios. Agora, essa questão de ser escolhido é algo que parece que Deus leva a sua vida a fluir nesse sentido, não é Sim. mesmo? Porque o Senhor, em momento nenhum, disse a Paulo, ou chamou ele de maneira específica, dizendo, mude o rota porque você é um escolhido. Parece que a vida dele levou, e quando ele já está no caminho, Deus revela que ele era um escolhido. Sim, sim. Né? Parece que assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Parece que dizendo, como disse Isaías, Senhor, estou aqui, se tu tens um propósito específico, direcionado em alguma escolha para alguma finalidade objetiva, me use. Mas enquanto já não sei, enquanto se o Senhor não me revelou, inobstante, vou guardar teus princípios, vou guardar teus comandos quanto a isso. Né? Vai dar certo, vai dar bem. Claro. Você pega Jonas, né? O profeta Jonas. Jonas era um escolhido. Escolhido não tem escolha. Se é uma outra pessoa comum, né? Assim, como a maior parte das pessoas, né? O comum. Fala assim, eu não quero fazer o que Deus quer. Eu vou para outro lugar. Eu vou para Tarsis, eu vou lá para Espanha, porque eu não vou lá para Nínive não, mas ele era um escolhido. Não tem chance, vai dar ruim. Se é uma pessoa que não tem um propósito muito definido, específico de Deus, ela ainda tem opção de fazer uma escolha e ainda se dar bem na misericórdia de Deus. Mas existem pessoas que simplesmente não podem. Lembra Moisés. Não queria e não queria. O Senhor chama ele na sarça, manda outro. Não. Eu posso. É você. Entendeu? Eu quero você. Agora o escolhido tem um problema sério. Qual? É que ele tem que andar num estreito muito maior do que os demais. O próprio Moisés, ele foi chamado para liderar o povo para levar para a Terra Prometida. E o povo entrou na Terra Prometida. Muitos que saíram lá do Egito entraram. Todos os que eram menores de idade, menores de 20 anos, né, entraram. Os jovens que saíram do Egito entraram. Os que nasceram no deserto entraram. Josué e Caleb, que tinham mais do que 20 anos, entraram. Né? Moisés era o líder desse povo todo. E ele não entrou. Por que ele não entrou? Pela severidade de Deus com o escolhido. Me lembro de você dizendo isso, daquela palavra, se não me falei, era Tiago, né? Não quereis muitos de vossos mestres, sabendo que recebereis maior juízo. Exatamente. Eu acho que essa é similar a essa questão. Mas há uma responsabilidade. É o mesmo princípio. Exatamente. Né? Essa mesma incumbência. Então Moisés, o povo errou. Quantos daqueles que entraram cometeram erro na vida e no percurso no deserto? Daqueles jovens, com certeza muitos erraram. E entraram assim mesmo. Moisés cometeu um único erro. E por causa daquele erro, ele não entrou. Pelo menos não naquele momento. Depois ele pisa no monte, né? Claro, tá lá na transfiguração, daí ele tá lá na terra depois. Agora, vamos avançar um pouquinho. Você falou de Moisés. Moisés recebeu da parte de Deus um compêndio de muitas leis. A gente talvez inicie ali em Êxodo capítulo 20, com relação às tábuas da aliança, os 10 mandamentos, que ele recebe da parte de Deus, mas depois ele continua recebendo, né? Vemos em Êxodo, Levítico, Números, até em Deuteronômio, alguns complementos, que ele recebe diversas leis da parte de Deus. O quanto dessas leis ainda mantém-se a nós como princípios? Porque nós temos leis lá como fazer parapeito na porta de casa, não usar uma veste de 2 tecidos diferentes. Estamos falando de leis que, além de leis como que nem conseguimos aplicá-las nos dias de hoje, por uma questão até prática, não há possibilidade de aplicá-las.
Mas muitas dessas leis parece-me que são princípios que Deus trouxe para todas essas áreas que falamos: casamento, filhos, Hum, finanças. Vamos falar de finanças. Como eu consigo. Eu sempre digo que eu tenho amigos, quando vão ler as escrituras, eles nunca leram a Bíblia e vão começar. E lê o livro de Gênesis muito bem, né? Um uhum. livro de uma história agradável. Entra em Êxodo. Vai até o capítulo 20 ali, uma história boa. Quando ele pega do capítulo 21, 22, 23 para frente, começa a ler sobre tabernáculo, ele até vai. Entra em Levíticos, ele já começa a Acabou. não entender nada. Sacrifícios e ritual do templo e ofertas. Aí ele entra em Números, começa a ver genealogia e Recenseamento no deserto. recenseamento no deserto. Em Deuteronômio até dava um fôlego de leitura, porque volta a ser uma leitura mais agradável, mais de normativa, mas ele desiste. Porque ele fala: "Não, isso aí não é para mim, isso aí não tem a ver Uhum, com meus dias. Como é que em princípios de Deus? sim. Como conseguir distinguir, lendo a Bíblia, aquele que quer ler a Bíblia, o que é princípio para ele, para que ele aplique, Uhum, e o que era algo que era para o povo, uhum, naquela época, naquele período? Como sim. distinguir isso?" Bom, todas as leis tinham uma causa, né, tinham uma razão. Primeiro, vamos pensar para quem foi escrita e quando foi escrito. Tá. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, às vezes a gente quer ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita agora, no século XXI, no Ocidente. Não tem Uhum. nada a ver, Tá. né? A É. Bíblia, ela não é um livro de cultura ocidental. Ela foi escrita por judeus. Uma cultura muito diferente da nossa, é uma cultura oriental e mais antiga do que a atual cultura judaica, inclusive. Quem era o destinatário daquelas leis? Escravos. Uhum. Era um povo que não tinha cultura, é um povo que não tinha lei própria, era um povo que tudo aquilo que eles conheciam era a sociedade egípcia. Tinha passado 430 anos no Egito. 430 anos no Egito. Então, um primeiro período muito Gerações. bem, e depois, assim, eles se acostumaram, eles cresceram, nasceram, se desenvolveram dentro de uma sociedade egípcia, que era uma sociedade pagã. Um centro de paganismo mundial no Egito existia, né, naquele tempo. Então, Jesus, o Pai, né, Deus está tirando o seu povo do meio de uma sociedade que está vivendo princípios, valores, leis completamente diferentes das que ele tem. Então, Deus precisava mudar a mentalidade. Deus precisava mudar a forma de vida, a forma de relacionamento. Tanto o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a natureza, porque no Egito se adorava, né, a criação, se adorava sol, se adorava boi, se adorava muitas outras coisas. Né? Por que eles fazem um bezerro de ouro? Porque já era a cultura. Eles queriam adorar ao Senhor. Eles não sabiam adorar a Deus. Uhum. Como é que eles inventaram que ia adorar? Inclusive com Arão, queriam adorar a Deus fazendo um bezerro de ouro. Uhum. Pegaram suas joias, não, Moisés não vai voltar, é o nosso porta-voz. E agora? Como é que a gente se relaciona com esse Deus que tirou a gente do Egito? Vamos adorá-lo, vamos fazer um bezerro de ouro para ele. Porque eles não sabiam como adorar. Não tinham entendimento. Certo. Eles viam a prática. Como é que os egípcios adoram? Assim, vamos fazer igual para o nosso Deus. Deus falando totalmente diferente. Então, o livro de Levítico, por exemplo, é um livro que ensina a adorar. Então, a base, o princípio da adoração, ela está toda ela no livro de Levíticos, né? De Êxodo também, E a né? nós falando sobre, por exemplo, adoração na realidade de hoje, me lembro de quando Jesus conversa com a mulher em Samaria, né? Uhum, O lugar de adoração vocês dizem que é em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui no monte. Jesus disse: olha, não vai ser nem em Jerusalém nem no monte. Chegou a hora e agora em que os uhum, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque tais são os adoradores que o Pai procura. uhum. Parece que o Senhor, quando vem em Cristo, muda até a- a- o modelo que eles estavam acostumados de templo, de sacrifício, Sim. mostrando que a verdadeira adoração vai vir de dentro Você ao citou, Senhor. você citou a nova aliança, Nova que aliança. é a nova aliança, ela não foi estabelecida na ceia, Uhum. ela já estava anunciada, né, pelos profetas. Sim, Jeremias falou sobre ela, Ezequiel falou sobre ela. Isaías falou sobre ela. Então, essa nova aliança já estava anunciada lá atrás, né? E então há um cumprimento, mas essa nova aliança ela é baseada nos princípios que foram norteadores da lei mosaica. Agora, tem coisa que nem hoje em Israel
é possível se aplicar. Não só pela inexistência do templo, mas por causa da realidade daquele povo que eram escravos, né, e que saiu do Egito e que estavam no deserto aprendendo a ser um povo, a ser uma nação Claro, Israel nem tem e a ter um escravidão regimento. hoje, né? Tinha a lei de 7 anos, você liberta os escravos. Exatamente. Hoje em Israel não tem como É você libertar impossível. mais Como é que você escravos vai ali. cumprir, né, Claro. algumas leis? Não fazem parte mais da cultura. Então tem coisa que era para aquele Jubileu, né? De momento, voltar à terra, à devolver. tribo originária. Eles não sabem nem que tribo você é, né? Você vai em Não, Israel. hoje Israel está na mão de 2 tribos, Claro. 3, né? Judá, né, os judeus são descendentes da tribo de Judá, de Benjamim e Levi. E Levi. Né? Levi ficou nas 2 tribos, né, Uhum. os levitas. Então, hoje, se voltam as 12 tribos, então uma parte, lógico que o território de Israel prometido, a terra prometida, que eles nunca tiveram a posse integral da terra prometida, porque ela vai até o rio Eufrates, Sim. né? Vai do rio do Egito, que é uma discussão se é o Se Nilo ou não. ou se é um outro rio, né? Mais dentro da península. Mas vai até o Eufrates. Mas vai até o Eufrates, isso é certo. Então vai até o Iraque, né? É longo, hein? É longe. É longe. É longe. Então, assim, o território. Acho que o mais próximo que toda a chegou nesse Jordânia, território foi Salomão, o mais próximo que mais chegou. próximo foi Salomão. Então, toda a Jordânia, até lá no rio Eufrates, então até lá no Iraque, quase toda a Síria, esses territórios fazem parte da terra prometida por Deus a Abraão e a sua descendência. No milênio, né, o povo judeu vai estar morando aí, as 12 tribos vão estar sediadas nesse território, mas vai ser em paz, não vai ter problema, Claro. vai ter lugar para todo mundo. Agora, vamos pontuar, logicamente não pode dizer tudo, mas para os nossos ouvintes, falando de princípios de finanças, você tem uns 3, 4 aí que você pode jogar para a gente, princípios das escrituras de finanças para a pessoa falar assim, pelo menos deixa eu alinhar minha vida, que eu não sei nem o que fazer, não sei nem para onde vou, para a esquerda, vou para a direita. Primeira coisa, não amar o dinheiro. Certo. Primeiro princípio, porque assim, quem ama o dinheiro se torna escravo do dinheiro. Então, eu não posso servir o dinheiro existe para me servir. Uhum. Eu controlo o dinheiro, mas não posso ser controlado pelo dinheiro. Né? Isso é uma questão básica, porque se o dinheiro me controla, se eu vivo em razão... Como é que eu vou saber se o dinheiro me controla? Se eu vivo... se a minha vida ela se resume em buscar dinheiro. Eu acordo pensando pensa nisso, trabalho, vive o dia inteiro, tudo é dinheiro, ganho. dinheiro. Né? Então, nessa situação, o dinheiro é senhor da vida da pessoa. Já ocupou o lugar de Jesus. E Jesus ele fala que o único ente que ele chama de senhor, né, comparando com ele no reino das trevas, como se fosse um concorrente dele nas nossas vidas, é o dinheiro, né? Mamon, riquezas. Então a busca pela riqueza tira o nosso foco de Cristo. Eu tenho que buscar Jesus em primeiro lugar. Tudo que eu preciso está nele. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da saúde, ele é a fonte da prosperidade, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte de todas as coisas para mim. Então eu não posso buscar o dinheiro antes de buscar a Jesus. Jesus tem que estar na frente do dinheiro, na frente de todas as coisas. Na frente da família, na frente de tudo. Né? Não poder servir a 2 senhores. Não é possível. Jesus, né? Não é possível. a Ou Deus eu amo Mamon. Jesus, né? Se eu amar o dinheiro, eu já não amo mais Jesus. Eu não posso amar o dinheiro. Né? O dinheiro tem que me servir. É um recurso. Para que serve o dinheiro? Ele é recurso para eu poder usar e cumprir o propósito da minha vida. Você me dizendo isso me faz lembrar da parábola que o Senhor fala do semeador. E eu me recordo que uma semente ela cai no meio dos espinhos. E eu sempre digo para meus amigos que essa para mim é a mais preocupante. Porque a primeira semente no meio do caminho não nasce. A segunda nos pedregais morre. A terceira ela fica lá, só não dá fruto. E quando Jesus nos traz a revelação sobre ela, diz: os cuidados das riquezas e a sedução desse mundo a tornam infrutífera. Interessante, esses são os que ouvem, né? Cuidado das riquezas, sedução desse mundo, né? Se torna infrutífero. Então, colocou o foco em outro lugar. Colocou o foco, nunca dá fruto. Exatamente. É aquele cristão que tá 20, 30 anos no banco da igreja, nunca gerou fruto, vai lá,
mas também amo o dinheiro, melhor não falar. Se vai, Uhum. vai que eu falo e perco o cliente. O que que as É, pessoas vão dizer sobre mim? Né? Não exatamente. posso misturar as coisas. Religião, religião, negócio, negócio. É, isso aí. Né? Então, esse é o primeiro princípio. Primeiro Você pediu princípio. 3, vou te dar 3, Eu então. vou pegar 3, já anotei o primeiro aqui. Tá bom. Não amar o dinheiro. Jesus vem na frente. Segundo princípio, fidelidade a Deus. Tá. Quando Deus estabeleceu a forma de culto, de adoração, não existe culto sem oferta. Tá. Todo culto que Deus estabeleceu, toda forma, as celebrações, das festas, das reuniões, das santas convocações, tudo Deus pede oferta. Em algumas ele faz especificamente o tipo de oferta que ele quer receber. Por que Deus fez isso? Se ele é o dono da prata e do ouro, Deus precisa de alguma coisa que eu tenho? Não, é só para provar o coração. Porque como é que eu não vou amar o dinheiro? É sendo Uhum. desapegado. Se eu retenho, isso aumenta o meu amor por Tá. ele. E quando eu sou liberal, isso aí me desprende. Eu me torno livre. Ele não me prende. Né? O meu dinheiro não me prende. Quando ele não me prende, eu posso abrir mão. Eu posso entregar, eu posso ofertar, eu posso doar. Então, quando lá em Malaquias que fala, por exemplo, sobre o dízimo não é o único princípio financeiro do reino de Deus. Uhum. Né? O dízimo é um tributo do reino de Deus. Tá. No reino de Deus tem tributo, tem imposto. Nós estamos num reino terreno, tem tributo, tem imposto. O dízimo é um dos tributos do reino de Deus. Quando Deus está falando a respeito do dízimo, lá em Malaquias capítulo 2, ele diz e qual era o contexto? O povo estava em miséria, Uhum. o rebanho não estava procriando e a agricultura estava micando. Ou seja, a base econômica era a agropecuária. Né? Certo. E tanto na lavoura como na criação dos gados, o povo está na miséria, não está produzindo. E aí Deus fala assim: olha, por que vocês não estão produzindo? Vocês sabem por que vocês não estão produzindo? Porque vocês estão me roubando. Na época, inclusive, o sacerdócio havia se corrompido. Por que as pessoas não estavam dizimando e ofertando, né, no templo? Porque o sacerdócio estava corrompido, as pessoas foram fazer justiça própria. Falaram, não, eu não vou. Sabe aquele negócio? Não vou dar dinheiro para pastor? Então Uhum. estava acontecendo naquela época. Apesar do sacerdócio estar corrompido, né, Deus fala assim: vocês não estão roubando o sacerdote. A sua responsabilidade é uma, a deles é outra. Se ele errar, se ele roubar, se ele se corromper, o problema dele é comigo. Mas você tem uma obrigação, independentemente dele cumprir a dele ou não, você tem que cumprir a sua Claro. obrigação comigo. E aí Deus fala assim: então, faça prova de mim. Me traga, né, o Os seu dízimos e as dízimo e as ofertas. suas ofertas e faz prova para ver se eu não vou prosperar vocês. E interessante que Deus não fala assim: eu vou dar agora porque Deus já tinha dado antes. E eles roubaram no passado, não foram fiéis. E aí ele fala assim: então me traga. De onde? De onde eles nem tinham. Fala, me dá. Traz aquilo que eles não tinham. Deus faz prova com aquilo que é o mais importante, mais necessário para mim. Lembra de Elias, quando ele vence os profetas de Baal? Está lá em cima do Monte Carmelo, lugar lindíssimo. Já esteve lá. Já estive lá. Lugar lindíssimo, maravilhoso, né? E a terra está seca. Bela Vista do oceano lá. Quando É. você foi lá, provavelmente você olhou e você viu tudo verde. Tudo era verde quando eu Tudo fui. verde. Elias estava tudo seco. 3 anos e meio sem chover. Ah, é verdade. Então não tinha aquela paisagem bonita que você viu. Estava seco. Não tinha água. E aí ele pega e ele vai e edifica o altar. E o que ele faz? Me tragam água. Não tinha poço. Não tinha ribeiro. Era a aguinha que eles tinham para beber no cantil deles ali. E aí, E ele usou pouco, hein? ele pegou e derramou água no altar. Depois, assim, falar, esse povo ainda está guardando água. O que vocês querem? Não é chuva? O que a nação está precisando? Não é de água? Dá a água de vocês aqui. Foi lá, molhou de novo. Falou, não, vocês, vocês ainda estão guardando a... Traz aqui a terceira vez. Até Né? transbordar. É. Dá toda a água de vocês. Dá aquilo que vocês mais precisam. E então,
ali foi uma oferta. Foi uma semeadura. O que veio depois? A abundância. Porque Deus, ele quer nos dar. Mas eu preciso semear. A Bíblia fala assim, aquele que pouco semeia, pouco vai colher. Então, você tem uma lavoura, você tem um campo. Você quer colher? Tem que plantar. Claro. Então, esse é o princípio. Plantou 10 sementes, vai colher muito mais. Plantou uma, Então, eu Você preciso sabe- ser fiel. Esse é o segundo princípio. Deixa eu fazer umas considerações sobre esse segundo aqui Sim. contigo. Até porque esse é um assunto que, infelizmente, por conta de salafrários da fé, muitos falam, olha lá, a igreja quer Mau dinheiro, uso, né? Olha lá, quer dinheiro, porque É o que existem estava muitos... acontecendo lá em Malaquias. tem muito salafrário da fé, eu não vou dar pra quê? Cara, Uhum, eu tô aqui na minha Pindaíba e o pastor lá andando de Porsche, uhum. e eu tô aqui, na minha dificuldade, tirei... Olha, eu não conheço nenhum aqui que é. Já que eu não conheço, né? Mas deve ter, Mas deve deve ter. Deve ter. Mas, de fato, eu me lembro desses princípios do Senhor quando tinha as festas bíblicas e havia uma normativa dizendo não se apresentarás diante do Senhor de mãos vazias, né? Então, sempre tinha que chegar com alguma oferta. Me recordo também, dizendo sobre isso, não me falha a memória, o profeta Ageu, que fala sobre o saco furado, né? Uhum. Que vocês estão se preocupando mais com as suas casas do que com a casa do Senhor. E por isso, todo o dinheiro que vocês colocam dentro do saco de vocês, né? Que era a maneira de guardar dinheiro, Uhum. é saco furado. Vocês falam, cadê meu dinheiro, né? Foi embora. Tem muitos que dizem isso, Exatamente. né? Ganha o salário e fala, meu Deus, pra onde foi? Né? Parece que é um saco furado. E acho que o profeta Ageu, ali no capítulo 1 de Ageu, fala sobre isso. Agora, eu já ouvi essa realidade hoje e nós temos crescido quanto a essa realidade de igrejas hoje, algumas que têm dado ênfase, continuando no aspecto de que você precisa trazer uma oferta, mas falando que o dízimo, especificamente, ainda que existiu com Abraão, a questão de dízimo dando a Melquisedeque, Jacó deu também, disse ao Senhor, tudo que me der, se me fizer voltar para minha casa, eu vou te dar o dízimo de tudo que tenho. Mas o dízimo, em Malaquias, falando, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Uhum. Se essa realidade do dízimo, agora falando de um percentual específico, Uhum. para a condição de bênção, para a condição de prosperidade, ainda se aplicaria nos dias de hoje. Por vários elementos, e esse é um que eu já ouvi, talvez nossos ouvintes talvez já ouviram quanto a isso. Elemento número 1, casa do tesouro era o templo. A casa do tesouro não existe mais. Elemento número 2, a casa do tesouro era porque os levitas não podiam trabalhar em outra coisa. Uhum. Né? E existem igrejas hoje que o pastor tem um trabalho secular. Né? Eu falo pastor, mas poderia ser padre, poderia ser apóstolo, poderia ser o que for. Elemento número 3 seria... os levitas não podiam trabalhar, tem isso. E também a questão relacionada a eu trago os meus dízimos para que haja a ênfase deles exclusivamente nas coisas de Deus, que eles não deem. E os dízimos, se não os dízimos eram usados para o sustento Uhum. dos sacerdotes e levitas. Quando queria fazer uma reforma no templo, não se usava dízimo, né? Se usava oferta. A oferta, vamos fazer precisava fazer uma reforma aqui. Mas hoje entra tudo, a grande maioria das igrejas, na mesma conta corrente. Entendeu? Então, eu já ouvi muitos dizendo, a realidade hoje, para a realidade que aconteceu, é uma realidade muito distinta. Essas pessoas que eu já ouvi dizer isso, e até eu não vou nem aprofundar, mas aquele dízimo de 3 em 3 anos, que às vezes eu pegava uma parte do meu dízimo, ia lá e comia, outra eu dou para os pobres, as viúvas na minha cidade, que também existia outro aspecto disso quanto a dízimo. Hoje, quando nós falamos sobre princípio de fidelidade a Deus, nós estamos falando da importância de ofertarmos e dizimarmos, essa é a primeira pergunta, ou apenas sempre ofertarmos, ainda que mais que 10%, ou menos, não sei. Ou o 10%, no caso, é uma pré-condição para uma bênção que da parte de Deus viria. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a quem? Porque nós temos hoje igrejas estruturadas. E pessoas que às vezes participam dessa igreja vão dizer, aqui é minha casa do tesouro, vou dar aqui. Mas eu tenho pessoas, eu por exemplo, faço na minha casa, uma semana sim, uma semana não, um estudo da Bíblia. E muitas pessoas que vão na minha casa não vão à igreja nenhuma. E eu tento chamar até esses mesmo, já que você não vai nem... Mas então vai na minha casa. Não pedimos dízimo nem oferta ali. Mas essa pessoa daria aonde?
entendeu? Como que se aplica para que se aplique hoje esse princípio? Uhum. Ok. Bom, princípio é eterno. Tá, Princípio não se muda, né? Às vezes o que muda é a forma, tá ok. mas o princípio nunca. Por que Deus estabeleceu o dízimo e as ofertas? Mas vamos falar especificamente do dízimo. Tá bem. Na Bíblia já diz para que servem os dízimos. O dízimo era o capital de giro, Uhum. né? Com o dízimo é que se fazia a manutenção da vida religiosa dos sacerdotes, dos levitas. Então, o investimento, né, reforma, ampliação, isso era oferta. Então, o dízimo não era para investimento, é para manutenção. Né? Aquele que você precisa é o seu capital de giro. Era o Né? pão nosso de cada dia, É o né? pão nosso de cada dia, é o dízimo. Né? O que precisa além da manutenção vinha através das ofertas. Quando Deus estabelece um princípio, esse princípio ele é eterno, ele continua existindo. Não existe mais o templo, né? Mas depois que o templo foi destruído, né, se criaram as sinagogas, Uhum. que são como se fossem pequenos templos, lugares Certo. do estudo da Torá. Período Né? pós-babilônico ali e que se Exatamente. continua mesmo E, depois da e destruição do templo pelos depois romanos. do segundo templo, na época de Jesus, né, estavam Sim. as sinagogas e as pessoas elas contribuíam. Como é que as sinagogas eram mantidas? Nos dias de Jesus, tinha o templo Que eram os dízimos que e levava lá. tinha as sinagogas. Aham. E as pessoas contribuíam também na sinagoga. Elas eram mantidas através dos dízimos. Tanto é que em Mateus capítulo 23, Jesus ele referenda o dízimo expressamente. Fala, olha, está falando dos fariseus que eles dizimavam até do cominho e da hortelã. Então ele ia na horta dele, nasceu aqui um pezinho de hortelã. 10% da minha horta eu tenho que levar lá para ofertar. É meu dízimo. Então não era só do dinheiro, até do que nascia dentro da horta dele, na casa dele. E Jesus está falando assim: olha, vocês são tão zelosos nisso e estão pecando em relação a outros valores ainda maiores do que esse. De você dizimar do cominho e do hortelã. Né? Tanto zelo nisso e está falhando no outro. Daí fala assim: olha, façam essas coisas, mas não despreze aquelas. Então Jesus não falou que não precisava, ao contrário. Até do cominho e do hortelã ele referendou: faz isso, mas não deixe de fazer o que é mais importante. Né? Então, o dízimo ele é um princípio que foi estabelecido lá atrás para manutenção da vida eclesiástica. Isso continua. Né? Daí você vai ter os princípios, né? Você não vai atar a boca do boi enquanto trabalha, é digno o obreiro do seu salário. Então, Jesus aplicou isso com os seus discípulos, que não eram sacerdotes do templo, né? E eles iam viver disso, e como viveram. Daí você pega lá em Atos capítulo 5, 4, 5, e o que está acontecendo? As pessoas estão vendendo seus bens e estão trazendo aos pés dos apóstolos. Não estavam levando lá no templo. Né? Onde é que eles estavam fazendo? Estavam fazendo na igreja. Não Uhum. era mais templo, é igreja. Uhum. Né? E eles estavam trazendo muito mais do que o dízimo. Tem, tá Né? vendendo às vezes tudo que tinha. Estavam Aham. fazendo assim, a fidelidade deles era integral, não era do dízimo. Eles não eram dizimistas. A igreja de Jerusalém não era dizimista, ela era tudimista. Né? Uhum. Tudo pertencia a Deus e eles viviam bem, não faltava nada a ninguém, supriam as necessidades de todos e ok. Você fez uma outra, Eu fiz a show. pergunta relacionada a Aonde entregar? aonde Ok. entregar. Então, aonde eu devo entregar? Eu já ouvi, Muitas pessoas. eu já ouvi gente, Ah, desculpa, dizendo, por exemplo, eu dou meu dízimo como princípio ao Senhor, mas o meu pastor ou padre, etc. tal, não depende do dízimo. Às vezes tem um trabalho secular, etc. uhum, tal. Então eu pego meu dízimo e dou para uma instituição de caridade. Eu pego meu dízimo, eu já ouvi falando isso também. Então, assim, exatamente isso que as pessoas falam. Aonde eu dou? uhum. Ou às vezes tem gente que tá numa comunidade e numa igreja e acha que tá sendo desviado, tá fazendo as besteiras. Eles vão e dão em outra igreja, porque assim, essa aqui eu acredito mais no propósito. Mas é outra igreja, às vezes, de outro estado, etc. Uhum. Tal, então a pessoa não consigo participar dela. Mas eu dou. Uhum. Já ouvi isso também. Pois Vamos é, lá. hoje é muito comum o A crente igreja online, virtual, né? né? O Igrejas crente, o online crente aí. virtual que está dizimando numa igreja lá no outro estado, noutra Foi. cidade, É isso longe e aí. tal. Né? Bom, não é isso que a Bíblia ensina. O princípio é levar no lugar onde se estabelece, né, a vida comum
da comunidade, né, religiosa. Então, um lugar onde você exerce a sua vida cristã de maneira eclesiástica, comum. Então, é para sustento daquele lugar. Se eu falo assim, eu vou pegar o meu dízimo e eu vou mandar lá para que seja uma obra missionária, para uma obra social, eu me tornei administrador do dízimo. Eu já não sou mais o contribuinte. Eu já sou o gestor, porque eu decido onde vai aplicar. E a finalidade do dízimo é manutenção, né, da vida eclesiástica, especificamente. A Bíblia não dá outra razão para a existência do dízimo, é só para isso. Essa é a função. Certo. Manutenção do templo e dos sacerdotes, né? Dos levitas, daqueles que servem no templo. Os funcionários, equipe de colaboradores, dos pastores, né? Se possível, se for suficiente, do ministério de louvor, de todos aqueles que servem na igreja, que estão dedicando suas vidas para aquela função. E quem não dedica? E se tiver uma igreja que não dedica? Tô dando um exemplo, não dedica, o pastor não precisa. Tô dando um exemplo. Né? Às vezes pode ser que seja Isso o pastor. não muda o princípio. Tá. Porque não era pro sacerdote ou levita porque ele precisava? Não. Ele vivia Não. disso? Porque ele não Não. podia trabalhar? Porque os levitas eram só pra Não, isso? não. Por exemplo, no caso das primícias. Tá, Primícias, ele era uma oferta de honra. ok. Né? Aham. Fala, honra a Deus com as primícias da tua renda, Uhum. daquele que você ganha. Então, a primícia ela é uma oferta de honra e não de necessidade. Como que Deus recebia a oferta de primícias? Através do sacerdócio. Não era do ofício levítico, do ofício sacerdotal, né? Arônico, descendentes de Arão. Então, primícias, leva para o meu sacerdote. Tá, o mandamento, Ezequiel, vários profetas, né? Não só na lei, mas os profetas depois vão falar a respeito disso. Neemias restaura esse negócio da oferta, do dízimo, das primícias. Então, Deus fala assim, eu quero receber. E fala assim para o sacerdote, vocês vão ficar com a melhor parte. Das 12 tribos, todos estavam plantando, criando, e Deus fala assim, vocês são especiais, vocês são diferenciados, e eu quero o melhor para vocês. Primícia, primeira parte. Né? Não era necessidade, era honra. A oferta de primícia é para honrar a Deus, e Deus, ele que honrava o ofício sacerdotal com a oferta de primícia, porque ela não é levada lá para o céu. Então, a perspectiva era oferecer a Deus na mão do sacerdote, mas você está oferecendo a Deus, não ao sacerdote. Exatamente. Princípio. Né? Princípio não muda, princípio não altera, né? Formatos alteram. Então, sim, dízimo. Eu não tenho habilidade, eu nunca administrei meu dízimo. Nunca. Eu sou pastor, né? Eu sou líder de igreja, eu nunca administrei o meu dízimo. Eu falei, eu vou pegar o meu dízimo e o meu dízimo eu vou usar para isso. Não, meu dízimo é na tesouraria da igreja. Então não administro ele. Então esse é o segundo princípio, fidelidade a Deus. Terceiro. Ajuda ao necessitado. Aquilo que o judeu chama de tzedakah. Tzedakah é justiça. E existem tantos mandamentos a respeito disso. Me lembro de vários. Jesus fala assim, você quer ter um tesouro nos céus? Aquele jovem, né? É possível você ter um tesouro nos céus? É possível você ser rico nos céus? Eu gosto do provérbio que diz, ao que dá ao pobre, a Deus empresta. Né? Imagina só você poder emprestar para Deus, né? Ele paga. Ele não fica... Exatamente. Né? Isso é uma das maiores chaves de prosperidade. Eu tenho mais do que eu necessito. Talvez menos do que eu queira, mas é mais do que eu preciso. É verdade. É verdade. Às vezes eu quero muito mais. Tem ambição. As pessoas são assim, ambiciosas, querem mais, querem mais, querem... Já tem muito que quer mais, né? Mas não vai conseguir gastar tudo aquilo. E aí tem gente necessitada. E ele não estende a mão para o necessitado. E aí o que Deus fala assim? Dá para o necessitado. E quando eu faço por alguém, né, desprovido, por um necessitado, Deus faz por mim. Ele retribui. Deus não fica devendo a ninguém. Ninguém vai vencer Deus em dar. Agora, é necessário que eu faça. Acho que a própria lei dizia, os pobres sempre tentem convosco. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Fique tranquilo que você vai ter alguém para te ajudar. Né? Porque ali, né, no caso, ele estava se colocando
como mais importante ele e o sumo sacerdote, né? Então, aquilo que era feito por ele era mais importante do que aquilo que era feito pelo necessitado, Uhum. que é uma inversão que às vezes muitas pessoas fazem assim, fala, não, lá o ofício sacerdotal, o pastor, o padre, que seja, não precisa, aquele lá está precisando, então vou pegar o meu dízimo e vou colocar ali. Ele está fazendo um desvio de princípio, está se tornando gestor de algo que ele deveria ser só o contribuinte, né? Então, como é que Deus vai ver? Como é que Deus vai julgar Acho que é isso? importante você rememorar para quem está nos assistindo, até esse evento, né? Que é Maria, né? Se não me falha a memória, que chega e começa a pegar aquele unguento de grande valor, Aham. né? E E quem foi que falou que deveria dar aos o pobres? ladrão, o Judas, né? O Judas falou, tinha que cuidar aos pobres. Viu só? E os evangelhos dizem, na verdade não é porque ele tinha cuidado dos pobres, é porque ele queria dar uma desviada. Então era melhor ter deixado na tesouraria ali, não é mesmo? Mas é interessante saber essa questão que nós falamos sobre, às vezes, muita gente... não vou ajudar o necessitado, porque vai usar com bebida. Vai usar com... Às vezes a gente não Mas a sabe. Bíblia fala, dá quem te pede. É. Eu aprendi com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, né? Às vezes porque teve época na minha vida, já lá atrás, que se chegava um pedinte na porta do carro, eu não dava pro pedinte. Uhum. Porque quando tinha criança, hoje já não tem mais criança na rua, né? Mas antigamente as crianças eram usadas. Algumas pessoas nem eram pais, mas pegavam as crianças para ficar pedindo dinheiro no trânsito. Então isso hoje o governo já tirou isso da rua, né? Não deixa mais. Criança que estiver lá vai ser recolhida. Mas às vezes você vê o drogadito, o Uhum. cara que está drogado, o cara que está alcoolizado, ele está ali pedindo. É. Para que ele quer? Para droga, para Uhum. bebida e para droga. Daí o Luiz Hermínio, ele me ensinou uma prática. Falou, no carro dele, ele sempre deixava lá bastante notas de 1, aliás, de 2, de 5 e de 10. Então ele deixa ali, nota de 2, 5 e 10, ele põe ali no carro. E todo que pede, ele tem para dar. Eu sei que ele vai usar para droga, mas eu não vou negar de dar a quem me pede. E às vezes, assim, a gente presume também, né? Uhum. Que às vezes a gente presume, vai usar, vai usar, vai usar. E talvez vai Sim, mesmo. talvez vá. Talvez vai mesmo. Mas também não sabemos. Porque Sim, também até o drogado às vezes precisa comer. sim. Né? Até o drogado às vezes come Nós também. temos um trabalho social de rua, com morador de rua, né? Temos vários trabalhos sociais na igreja. E um deles é com morador de rua. E temos um pastor responsável por esse projeto, o pastor Moisés. E não agora nesse ano, alguns anos atrás, no inverno, daí um morador de rua chegou para ele que a gente serve refeições, dá roupa, dá agasalho, dá coberta, dá banho e quente. E aí o morador pediu para ele, falou, pastor, me arruma um dinheiro que é para eu tomar uma cachaça. Estava muito frio. Porque se eu não tomar uma cachaça hoje, eu vou morrer de frio. E aí? O que você faz? Eu falei, toma aqui, meu filho, vai tomar sua Vai cachaça lá. e não morra de frio. Quando eu voltar aqui, eu quero você vivo. Não quero ser morto, quero ser vivo. Que coisa, né? Mas é interessante você É. considerar e pensar nisso. Então, mas não é só o É. mendigo, não é só o Claro, claro, pedinte. claro. Né? Não, não, Qualquer lógico. pessoa, num tempo na sua vida, pode passar uma dificuldade, Claro. pode passar uma Pode ser necessidade. alguém que tava numa vida boa e quando você levou um calote, tá passando por uma dificuldade Sim, na sua é família. normal você ter Lógico. alguém, um conhecido, assim, de repente ele tá com conta de energia atrasada, com aluguel atrasado, e não é porque usou mal, porque desviou. Porque teve algum incidente Intempérie, na vida aí claro. que não teve. Não teve. O que eu faço quando eu fico sabendo e a pessoa me pede? Eu ajudo. Né? Agora, já faço regularmente, todo mês, eu já separo um Um montante. Eu valor X que preciso, é que não é meu dízimo, que não é minha oferta. Todo culto que eu vou, eu oferto. Esse é um princípio muito forte, né, entre os judeus, até entre os muçulmanos. É curioso pensar nisso. Vemos muitos muçulmanos ricos. A gente está falando sobre princípio, não é mesmo? Estamos falando muçulmano rico. Sim. Você vai na Arábia Saudita, você vai em Dubai, você vê muita gente rica que não necessariamente é oriundo do Eles são petróleo. liberais. E você vê que Pensa. um dos princípios que eu estava vendo numa entrevista no Uhum, Alcorão era exatamente esse, sobre a ajuda aos sim. necessitados. Tanto o árabe como o judeu, eles gostam muito de dinheiro. É. Né? São ótimos negociantes. Né? Você vai fazer negócio com o árabe, com o judeu. Eu não sou da área de negócio,
Mas se você vai comprar, né, deles, eles sempre vão ganhar. Se você empatar com um árabe ou com um judeu, já se dê por vitorioso. Como diz o provérbio, nada vale, diz o comprador, e depois indo se gaba. Não vale nada, comprei, vou sair na Eles vantagem. são bons nisso, né? Ganham muito dinheiro, né? São ótimos negociantes, mas eles também são desprendidos. Eles sabem semear, eles sabem investir, eles sabem ajudar, eles gostam de ajudar, porque eles sabem o resultado, o fruto que aquilo dá. Primeiro, faz bem. Quando você ajuda alguém, isso te faz bem. É verdade. Te traz um alívio, te traz uma sensação de prazer, de satisfação ajudar o outro. Né? Alguém necessitado. Então te faz bem. Eles sentem esse prazer do dar bem. E tem o resultado, tem o fruto, vai colher. Você está semeando, você vai colher muito mais do que você deu. E cumprindo isso, né? Temos muitos outros, mas hoje falamos sobre não amar o dinheiro, fidelidade a Deus, ajuda ao necessitado. Isso de fato é trazer, pelo menos para essa área da vida, aquilo que começamos a falar desde o começo, o reino de Deus, Uhum. né? Porque quando Justiça. eu trago princípios do reino, eu estou de alguma maneira manifestando o reino. Quando eu estou ajudando o necessitado, eu estou manifestando o reino. Quando eu estou sendo fiel a Deus, quando eu estou amando o dinheiro, né? Uhum. Estamos manifestando o reino, o que deve ser um objetivo da igreja, né? Como disse nosso Senhor na oração, né? Que damos o nome de oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Né? Então, estabelecer a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, tzedakah, a palavra de tzedakah que o judeu usa para a oferta que ele dá ao necessitado é justiça. Então, ele está pondo em prática a justiça do reino. Né? Ajudar quem precisa é dividir, distribuir. Você até mencionou, né, o jubileu, o ano do jubileu, que eles devolviam as posses, porque Deus, quando distribuiu a terra prometida entre 12 tribos, então cada tribo tinha uma porção. E cada família dentro daquela tribo tinha uma porção. Só que uns eram melhores de negócio e outros piores. Uns conseguiam prosperar e outros se endividavam e se tornavam até escravos. Mas Deus queria assim, fala, não é justo que uns vão acumulando e os outros só perdendo. A cada 50 anos eu quero que redistribui de novo. Vamos arrumar o jogo de novo. Vamos embaralhar o dominó aqui e vamos distribuir as pedras de novo. Sensacional, sensacional, né? Me lembro você dizendo sobre isso e falando sobre essas coisas, eu me lembro de uma das palavras que Deus diz a Moisés, dizendo, as nações dirão, que nação sábia é esta? Não é mesmo? Que tem mandamentos tão justos, estatutos e juízos tão perfeitos como esses que o Senhor, Deus, tem dado a eles. Né? Por isso prosperam tanto. Muito obrigado. Legal. Te agradeço demais. Acho que a gente tem vários outros assuntos para conversar aqui. Né? Falamos um pouquinho de escatologia, de reino, de princípios. Tenho certeza que, assim como eu, muitos dos que nos assistem serão muito, muito, muito edificados. Queria te agradecer mais uma vez pela honra de poder ter você aqui conosco. Amém. E que nós possamos fazer parte deste reino do Senhor na terra. Amém. Né? Trazendo os princípios e cumprindo enquanto aguardamos o reino que estaremos perpetuamente com Cristo aqui nessa terra ainda. Amém, também. Felipe. Obrigado. Quero deixar um recado para o seu público, que o reino é opção, é escolha. Né? Deus quer que nós o servamos por opção, por escolha. Eu posso fazer qualquer escolha na minha vida, mas a melhor escolha que eu posso fazer é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Obedecer a Deus é o melhor que eu posso fazer para o meu bem, para a minha família e especialmente para a minha eternidade. Tanto para essa vida terrena, passageira, mas para a eternidade. Faça a sua escolha por Cristo, faça a sua escolha pelo reino, pelo governo de Deus, pela obediência aos mandamentos dele, que você vai ver que você vai se dar bem aqui e na eternidade, viver com o Senhor para sempre, né? No gozo, na alegria do seu reino. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer.